Impacto Adesivos Comunicação Visual, de Pacajá. Impacto Adesivos Comunicação Visual, de Pacajá. Impacto Adesivos Comunicação Visual, de Pacajá.
Impacto Adesivos Comunicação Visual de Pacajá. Olá pessoal, boa noite. Está iniciando o 36º Podmax aqui na nossa mesa abençoada. Agradecer ao Papai do Céu pela oportunidade de vida, de estarmos aqui mais uma vez. Agradecer a você que está já na sintonia com a gente, já nos assistindo, né? Que Deus possa nos abençoar. Pedir para você aí, né? Transmite o nosso link, envia para o seu parente, para o seu amigo, para o seu colega aí, para que você possa também estar ajudando a gente. Inscreve no nosso canal, aciona o sininho lá, para que a gente possa estar mandando notificações para vocês, tá certo? Quero agradecer, né, em primeiro lugar, a Deus, segundo a você que está ligado com a gente, está com a gente. Hoje eu estou com um grande garoto aqui, uma pessoa diferenciada, meu parceiro Elias Brito, um cara aqui, né, que dispensa comentário. Elias, em primeiro lugar, boa noite, meu irmão. Obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui na mesa do Podmax. Carl, eu que te agradeço. Faz um bom tempo que eu tenho um desejo de estar com você e graças a Deus hoje estamos aqui, né, firme. Vamos bater um bate-papo e bora pra cima. Vamos falar de muita coisa boa, vamos falar de muita coisa bacana, né? A gente vai contar muitas histórias, falar da tua trajetória de vida. Você que é um cara guerreiro, a tua família, né? Para quem te conhece, sabe, todo mundo sabe da tua história. Então, assim, quero lhe agradecer mais uma vez por estar comigo, para a gente fazer esse bate-papo. Só lembrando para as pessoas que estão em casa que o Podmax vai fazer uma série de podcasts com todos os vereadores eleitos. Né? A gente está iniciando hoje com você. Na terça-feira, a gente vai estar com o prefeito, com o André Rezende, falar um pouco dessa vitória dele na reeleição. Né? Conversar com você. Na próxima semana, a gente vai estar fazendo com os vereadores. Vou fazer 2 por semana. E nosso intuito é de fazer com todos os 3 vereadores eleitos e reeleitos do município de Pacajá. É uma forma da gente estar levando para as pessoas, né, para o nosso telespectador, para as pessoas que nos assistem, para a população pacajaense, informação para conhecer, as pessoas conhecerem quem são os novos vereadores eleitos que vão estar legislando por 4 anos o município de Pacajá. Então, desde já eu agradeço. Nós sempre começamos, Elias, hoje que é o 36º Podmax, a gente sempre começa querendo saber quem é o nosso entrevistado. Então eu quero te perguntar, quem é Elias Brito? Fala para nós. Elias Brito é filho de Dona Dil, né, conhecida como Dona Dil Costureira, lá do bairro Tosete. Irmão, né, de 8 irmãos, sendo eles 4 mulheres e 5 homens. Hoje tem 4 mulheres e 4 homens. 4 homens, né? Exatamente. Faleceu um. Moro no bairro Tosete, nasci, me criei e ali eu quero viver pelo resto da minha vida. Você é a paixão da tua vida aqui no bairro Tosete ali, né? Exatamente. Cara, muito bacana. Elias, eu até te perguntar, você veio de onde? Você veio do Pacajá mesmo. Você é um cidadão pacajaense, nasceu, se criou aqui. E é um cara que tem uma vida toda em Pacajá, tem uma longa história. A gente vai estar contando, fazendo esse bate-papo já para as pessoas entenderem e conhecerem quem é o Elias Brito, qual é a tua grande trajetória. A sua formação, fala para nós. Eu tenho um ensino médio completo, né? Terminei ali na escola Luiz Iló. Fundamental foi todo na escola Pacajá e por enquanto só temos o ensino médio completo. Isso é muito bacana, cara. Tem muita gente assistindo a gente, né? O pessoal tem muita gente ligado, mandando mensagem, parabenizando, né? Estamos por aqui na sintonia, tem muita gente ligada com a gente, vai estar mandando mensagem pro pessoal daqui a pouquinho, né? Agradecendo ao pessoal pela participação com a gente, por estarmos com a gente nessa nossa transmissão. Tem muita gente mandando mensagem, isso é muito bacana, né? Fico muito feliz por isso. E a gente daqui a pouquinho vai estar lendo os comentários e as pessoas que querem mandar uma pergunta para o Elias, pode mandar que a gente vai estar direcionando aqui, a gente vai estar batendo um papo falando sobre isso. Cara, o seu pai faleceu, você tinha quantos anos? Vamos começar lá da raiz da tua longa história. Meu pai faleceu num acidente de carregadeira. Né? A carregadeira tombou por cima dele na vicinal São Luís. Eu tinha 5 meses, junto com meus 2 irmãos, o Eliseu que está aqui com nós, e o Eric, que faleceu.
Então você tinha acabado de nascer, na verdade. 5 meses. É mesmo, cara. Eu até pensava que o teu pai tinha falecido dentro do pátio da serraria. Na época, né, dessa conversa, mas não foi na Vicinal. Na Vicinal. Mexendo com madeira, trabalhava na serraria Tosete na época, né? Sim. Trabalhava na serraria do Tosete, do Carlos Tosete, onde ele estava até de folga pelas histórias que conta pra gente, porque a gente também não sabe de muito sobre esse assunto. Entendi. Mas disseram que ele estava de folga e foi para o Vicinal, e na vinda, né, para frear a carregadeira, ele teve que botar o garfo da carregadeira e acabou tombando por cima dele. É mesmo, cara. Então foi na estrada, uma coisa bem... Sim. Despretensiosa, que acabou ceifando a vida do teu pai. Sim, foi um acidente de trabalho, né? Cara, sua vida de criança, você tem uma longa história. Fala pra gente aí a tua trajetória, né, a tua vida de adolescente, de criança, né, toda essa dificuldade, né, com teus irmãos, com a tua mãe. Fala pra gente um pouco dessa história, todo aquele começo lá, aquela grande dificuldade que foi a vida do Elias Brito, né, perdeu o pai. Acho que tu nem conheceu, tu não conheceu o teu pai, então assim, foi uma longa história e uma grande batalha disso. Cal, é interessante falar do Elias Brito, né, mas também é interessante falar da Dona Dil, né, que é uma mulher guerreira, batalhadora, ela que nos educou, nos colocou no caminho certo, né, ali nós ficamos muito ali na Rua da Mangueira, foi o lugar que nós mais, na infância, viveu. Exatamente. Correndo, tem a mãe do nosso amigo Saulo, né, que é a Dona Ném. Quando nós ia atrás da mãe, que a mãe ia pro outro lado, ele, epa, volta. Dona Ném dá uns bronquinhos de nós. Daí o que eu lembro da minha infância é isso, correr atrás de pipa, de bola, brincar de peteca, peão, banhar no rio escondido. Tu pulou daquela ponte? Da ponte só depois dos 18. A mãe não deixava não, cara. Não deixava nós atravessar nem pro outro lado da ponte antes dos 18. É mesmo, cara. Então foi uma batalha, uma luta difícil, né? Não foi fácil a vida de vocês, uma situação de sofrimento mesmo, de a tua mãe trabalhando muito. Fala um pouquinho sobre a história da tua mãe. Qual a importância da tua mãe na vida de vocês e na vida do Elias? Eu costumo dizer que quem não conhece a mãe, né, tem que conhecer, tem que saber quem é a Dona Dil, né, uma mulher guerreira, mãe de 9 filhos, onde sem a presença do pai, dos filhos, teve que criar todos, né, de maneira honrosa, trabalhando, se dedicando de maneira muito exclusiva para os filhos. A minha mãe deixou de viver para viver o sonho dos filhos dela. Dos filhos dela. E não é à toa que hoje fui eleito a vereador, eu me inspiro muito nela, fui eleito com 1.220 votos, e eu devo tudo isso a ela e às pessoas que estiveram conosco nessa batalha. Minha mãe é o exemplo de vida. Eu costumo dizer que quem não conhece a minha mãe e começa a conhecer, vai ver do que eu estou falando. Eu conheço a tua mãe assim, não tenho muita aproximação com ela, mas eu conheço ela. Mas a gente sabe mais ou menos da história, a batalha que foi a tua mãe criar 9 filhos sem um marido, daí não é complicado, não é brincadeira. Eu vou deixar um detalhe aqui, que eu dou graças a Deus, a mãe que eu tenho, pois ela nunca nos fez sentir falta de um pai. Entendi. Nunca nos fez. A gente na escola via, né, os pais indo buscar os alunos. Minha mãe também nunca foi de buscar os filhos na escola porque ela não tinha tempo. Ela ou ia ou fazia comida para nós. Mas ela, graças a Deus, nunca nos deixou sentir essa falta de pai. Ela foi pai, mãe, tio, vô, vó, ela foi tudo na nossa vida. Isso é muito bacana, cara, porque assim, não é fácil, né? Não é brincadeira, uma luta e uma batalha de uma mãe como foi a sua mãe com vocês, né? Por isso eu te perguntei, o que sua mãe representa para você? Que ela foi tudo para vocês. Ela foi a base principal da vida de vocês, para você se tornar o homem que você é hoje. Hoje você é um cara eleito vereador do município de Pacajá, diga-se de passagem, com uma expressão de voto muito grande, né? E a tua mãe conseguiu formar homens de caráter, e isso é importante, isso é muito bacana, isso é gratificante, é muito legal. Elias, me fala um pouquinho sobre a questão dos teus irmãos. Vocês são trigêmeos. Trigêmeos. Né?
hoje um dos seus irmãos faleceu, tá só você e o Eliseu. Essa ligação, as pessoas perguntam, eu topo esse rapaz na rua aqui, aí como ele é um pouquinho mais gordinho que tu, eu consigo... Não, esse aqui é o Eliseu. Já confundiram muito vocês dois, cara? Na verdade, nessa trajetória política agora, ele andou muito mais eu, né? Nós íamos na vicinal e até o próprio André Rezende, que é o nosso prefeito, fala, moço, se divide, vai um para cada vicinal que vocês vão ter mais futuro. Eu falei, não, senhor. Ele vai andar comigo, né? Que eu quero poder estar mostrando onde eu estou pisando, onde eu estou caminhando, que é para que no futuro mais próximo ele possa estar caminhando também, né? Eu não quero a vereança para a vida inteira. Entendi. E um dia eu quero poder ver ele lá. Cara, isso é bacana, porque assim, eu conheço teu irmão, ele tá aqui com a gente conhece a história dele, eu tinha sempre mais aproximação só com você, né, que teve mais essa afinidade, e o Eliseu, agora que eu tô tendo mais a aproximação com ele, de conversar, e assim, é muito bacana, hoje você veio aqui de manhã, né, vai montar o roteiro, você veio junto, e eu acho muito bacana a relação de vocês dois. Irmão, não é só gêmeos na aparência, não. Somos na aproximação, vocês vivem juntos, você trabalha junto, vocês fazem a campanha junto, e eu acho isso muito bacana, cara. Na verdade, o Eliseu, ele compartilha de um sentimento do Elias Brito. Se você falar do Elias e não falar do Eliseu, não está falando do Elias, porque eu e ele é a mesma coisa, né? Que eu te falei mais cedo. Antigamente o povo tinha um ditado, mas se ele adoecer, tu não adoece. Só que eu sempre me dava mal, né? Tipo, ele quebrava, ele deslocava o pé e eu quebrava a perna. Ele machucava o braço, eu quebrava o braço. Aconteceu isso mesmo? Acontecia, ele se machucava, quebrava. Ele nunca quebrou, né? Quem sempre quebrou foi eu. Ele deslocou o pé um tempo, mas não foi 2 meses eu quebrei a perna. Ele deslocou o braço, mas não foi pouco tempo eu quebrei o braço. É mesmo, cara. Aí ele se acidentou de moto e eu quebrei o outro braço. Eu sempre fiquei com a pior. Tu deixa esse rapaz trancado dentro de casa, então, que é para não ter perigo de você se quebrar todo. Mas essa questão de irmãos gêmeos, eu conheço algumas pessoas, né, que dizem, já vi algumas histórias, que dizem que quando um adoece, o outro também passa mal. Então é um negócio muito bacana. É um negócio assim bem fora do normal, na verdade. Não, mas essa questão é mitologia, viu? Isso não existe, não. É mesmo, cara? É mitologia. Eu já fiquei doente, ele não. Ele já ficou doente, eu fiquei são. Senão, quem é que cuida um do outro? Mas na quebradura, não. Quando quebrou o pé... eu quero mandar um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente. Tem muita gente sintonizada com a gente. Agradecer o carinho das pessoas. A gente está começando o nosso bate-papo, né? Tem muita gente mandando mensagem. Muito obrigado pelo carinho. O Jackson, Valdo Costa, que meu irmão tá ligado. O Júnior Dutra, Indiolane, mandando boa noite. Estão ligados. Elisângela Oliveira, mandando boa noite. Alisson Carlos, meu vereador, manda um abraço aí. Adeliane, mandando boa noite. Luiz Reis, né? Henry Santana, Márcio Vieira, mandando boa noite. Indiolane, muita gente. A Branca Conceição, né? Eudes Alves, o Eudes primo deixa eu ver aqui. Primo, tá dizendo que é primo aqui, deixa eu ver, primo de Nova Nazaré, Mato Grosso. Conhece? Quem é? Eudes Alves, mandando um abraço, que é o primo do Fabiano. Do Fabiano. Rapaz. É primo do Prechete. É ele mesmo, rapaz. Esse tá longe. Tá longe, viu? A Marta Fima também tá mandando um abraço, boa noite. O pessoal que tá ligado com a gente, muito obrigado pelo carinho. O pessoal que tá na sintonia com a gente. A gente tá só começando o nosso bate-papo. Francisco Ferreira, isso aí, vereador. Tamo junto, meu grandíssimo vereador. Um abraço, irmão. Armanem, boa noite, meu filho da dona Nem. Tu conhece a minha aí, a dona Nem? Dona Nem é a mãe do Saulo. Que dava uma pena em nós de vez em quando. Não saía pra rua aqui? Não, porque a mãe ia pros lugares e nós ia atrás. Moço, mas volta da dona Nem era um tapa da mãe. Nós voltava na hora. É mesmo, cara. Você tinha 2 mães, então? Isso. Tinha 2 mães, porque se a tua mãe não tivesse, a dona Nem tomava conta e pronto. Nem, ela cuidava de nós. Isso é muito bacana. O Charles Formiga dando boa noite com o Marcos Elias, a Tarlis Zanardi falou que tá dando um eco aí. Acho que era por causa do microfone, né, Henrique? Já deu uma cortada agora, acho que melhorou. Tá bacana agora.
Havia Fortaleza Vaga, mandando boa noite. Muita gente ligada com a gente. Não vou ler a mensagem de todo mundo, porque tem muita gente mandando mensagem. Elias, cara, qual foi o seu primeiro emprego? Fala pra nós. Meu primeiro emprego durou um dia. É mesmo, cara? Um dia eu fui vender pastel. Não, mas eu tô falando de emprego. A parte do chopp, eu quero que você fale pra mim. Já que você tocou na parte do pastel, fala pra mim, como é que foi a história do chopp e do pastel que foi pra vender? O que aconteceu? Eu vendia pastel pra dona Nessi, mãe do Robson. Sei. Né? E um dia eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Estudava de manhã, trabalhava à tarde. Ou vice-versa. Entendi. E aí um dia eu fui vender pastel, cara. E aí eu tinha que fazer um trabalho de escola. E aí eu tinha que ir no correio buscar revista. Só que não podia entrar no correio com a caixa de chopp, com as coisas. Entendi. Eu deixei tudo no cantinho lá. Quando eu fui pegar, peguei só a bandeja de pastel e a caixa de chopp. E deixei os maionese. Esqueceu lá. Aí vim embora. Quando eu chego pra entregar as coisas, a mulher, ué, tá faltando meus trem aqui, cadê a maionese, ketchup? Falei, vixe Maria. Durei um dia no emprego, a mulher mandou embora. Só entrei. Você perdeu, não tu voltou, não tava lá mais não? Não, ela não precisa voltar mais não, fica de boa. Vai pra casa. Eu até mandar um abraço pra dona Nessi, mãe do Robson, do Itamar, que tá na Espanha. É a mãe do Genésio, que também é cadeirante, não é isso? Não. Não, o Itamar é cunhado do Genésio, cunhado. Tá certo. O Jailson tá ligado com a gente, o Willy, lá na 332 Sul, um abraço pra você. A Mayate, mandando aquele abraço, também tá ligado com a gente. Na sintonia. Elias, o primeiro trabalho teu, você trabalhou na questão do shopping, né? Você vendeu na rua foi um dia só. Depois você me falou que você trabalhou no comércio e depois foi pro Coringão. Qual foi o primeiro comércio que você trabalhou? Foi uma empresa de tacos de sinuca, pé de cama box. Era do Seu Afrânio. Eu fiquei 3 anos lá. É mesmo, cara? 3 anos. Aprendi muito. É onde é Ferriaço hoje. Não. Ela é ali do lado do Hamilton, da cerâmica. Tá, entendi. Seu dia. Lá foi sofrido. Lá foi um serviço muito bom. Quem me indicou lá foi até o Jó. Olha só para te ter noção desse meu primeiro serviço. O Jó chegou em mim, Elias, quando tu fizer 18 anos, tu me avisa que eu vou te colocar para trabalhar mais eu. Ficava faltando 3 dias por 18 anos. Ele já te arrumou. E eu quebrei o braço. Eita. E aí, ele, não, então se recupera, quando tu melhorar, tu vai. Passei um mês com o braço quebrado, tirei o gesso, fiquei uns 15, 20 dias ali de repouso, e aí ele, bora começar a trabalhar. Aí tu foi pro fábrica de taco. Fábrica de taco. Foi onde eu comprei a minha primeira motinha. É mesmo, cara? Popzinha 100, com muito esforço, muita dedicação, eu consegui. Tava com quantos anos já? Com 18 já? 18. Eu botei na minha mente uma coisa. Muitos até me questionaram sobre isso. Falei, ó, eu não sei andar de moto, eu não tenho idade para andar de moto, eu só vou andar de moto e comprar minha moto quando eu tiver 18 anos. Ou foi dito e feito, eu fiz 18 anos, eu comprei minha moto. Trabalhou, juntou dinheiro e comprou? Sim. Cara, isso é muito bacana. E assim, aí tu trabalhou por 3 anos? Aí fui pro Coringão. Sim. Agora a tua história do Coringão. Fala pra mim, a importância do Coringão na tua vida, cara, daquele trabalho. Coringão foi importante não só naquele momento, mas hoje, né? Tanto que na minha campanha eu usava Elias Brito do Coringão, né? Foi ali onde eu comecei a me conectar com as pessoas, conversar, dialogar, falar sobre política, né? Porque política é um assunto muito delicado, não é todo mundo que quer ouvir. Exatamente. E eu percebi que dava, a partir dali, de ser candidato a vereador. Foi onde eu coloquei o meu nome à disposição. Dona Simone e o seu Almar me apoiaram muito. O seu Almar, naquele momento, não pôde me apoiar com voto, mas todo mundo do Coringão me apoiou. E a Dona Simone vestiu a camisa. Lance, eu lembro de você no Coringão. Eu ia sempre comprar coisa lá, eu te via trabalhando ali, tu sempre foi um cara que falava com todo mundo, que fala com todo mundo até hoje. Tu sempre foi um cara que tem um diálogo muito bom, que conversa com todo mundo, que tem esse diferencial. Isso é teu, isso ninguém tira. Tipo assim, o teu irmão já é diferente. Ele não tem essa, não é queimar a pessoa, não é a mesma coisa com a outra. Mas a tua forma espontânea de estar conversando com todo mundo, essa alegria, isso é teu e isso cativa as pessoas. Isso é diferente. Eu posso relatar uma questão de um voto, que ele acabou de ouvir essa conversa também.
Eu ganhei 2 votos agora, nessa Nessa campanha agora. A mulher falou pra mim, ela mandou um áudio emocionada. Disse que foi coisa de Deus mesmo. É mesmo, cara. Ela mandou um áudio que ela passou com o esposo dela e eu cumprimentei o esposo dela. E aí ela perguntou pra ele, amor, quem é esse? Aí ele é o Elias Brito, ele é candidato a vereador. Ela olhou pra trás, quando ela olhou pra trás, ela me viu dando tchau pra outra pessoa, parando na moto e conversando com a pessoa. Aí ela disse que a partir dali ela sentiu no coração o desejo de dar um voto no Elias Brito. É mesmo, cara. E ela mandou um áudio emocionada depois do voto. Isso ela me contou, não foi antes, foi depois do voto. Disse que me caçou na rua, tentou na carreata, me procurou e não achou, mas graças a Deus ela me deu esse voto. Esse foi graças a Deus mesmo. Foi Deus que colocou no coração dela de me dar esse voto. Cara, tanto incrível, ela né, quanto cara? o marido dela. Não, e assim, ó pra tu ver, essa questão de não ser bacana com a pessoa, mas ser um cara amigo de todo mundo, tu ter essa facilidade de fazer amizade com as pessoas, né? E isso é muito bacana, cara, isso é muito interessante. O Matheus Alves, Elias Brito, o menino que conquistou 1.220 votos, 20 pessoas, né, com a sua humildade e seu carisma. Parabéns, meu amigo. O Seba Oliveira, parabéns, Elias, que Deus abençoe sempre, né, a sua caminhada. Thales Noronha, boa noite. Elias é um cara fenomenal, estourou no teu TikTok. Eu tenho um vídeo lá que deu... Hoje eu tava olhando ele, tá com 600 e poucas mil visualizações. Né? Não é para qualquer um. Não. 600 e poucas mil visualizações num vídeo. No TikTok não é muito fácil, não. A Yara Caetano, que é do bairro Sol Nascente, professora nossa, a Margarete e a Yara Caetano estão ligadas lá, né? Agradecer pelo carinho. Nós temos uns parceiros aqui que a gente, para manter o nosso estúdio, a gente tem que ter parceiro. Então, eu quero, né, dar uma parada no nosso bate-papo, agradecer nossos patrocinadores, e a gente vai começar aqui a agradecer a Provinet, seu provedor de internet, a melhor banda larga da região, com certeza, na Provinet. Procura a Provinet para você poder fazer também a instalação da tua internet na sua casa. Procura o nosso parceiro Paulo, Ibamael, toda a galera, o Webimael. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá? Tem mais um? Chama para nós lá. Sicredi. Não é só questão de dinheiro, mas é questão de parceria e credibilidade. Meu parceiro Éder, um abraço para você, meu irmão. A gente vai estar aqui agora no final do mês com o Sicredi. A cada 45 dias a gente faz um bate-papo com o Sicredi, tem uma parceria com essa empresa, que é uma empresa nacional hoje, a gente fica muito feliz por isso. E agradecer o pessoal do Sicredi pela parceria, tá bom? Chama pra frente. Alto Posto Tambori. Compromisso em atender com qualidade. Cara, tu lembra do Tambori quando você era criança? O Tambori tem mais de 30 anos em Pacajá. Que era o posto Jacaré, antigamente. Trabalhei lá também, viu? Trabalhou lá? Também, com o Pois nosso amigo Malacar. O Orivaldo tá ligado com a gente, tá mandando mensagem agora pra mim, tá ligado também lá com a gente, tá mandando um abraço para o Orivaldo. Orivaldo, obrigado pela parceria, né? A gente agradece, né? Que Deus abençoe, a gente tá sempre junto. Então agradecer ao Posto Tambori, que é uma referência em posto aqui no Pacajá, tá certo? Vamos lá, mais um IP Auto Center. Trabalhou aí não, né? Isso aí não. Não. Olha, eu agradecer ele só por uns votos que eu tive lá dentro. É mesmo? É um cara, gente boa. Cara, foi o podcast passado eu fiz com ele. Foi um bate-papo fenomenal. Né? A IP Auto Center, confiança, credibilidade e qualidade. Agradecer ao Orlando, que é um grande parceiro do nosso projeto. Tá certo? Manda pra frente aí, meu filho. Aí, Sabiá Dourado, a força do Nelore. Você conhece esse rapaz aí? Fabrício, gente boa. Grande parceiro. Fabrício é um cara de tirar da frente aqui da TV, aqui, o pessoal vê ali. Agradecer o Fabrício, né? Quer dar melhoramento genético do seu rebanho, é só procurar o nosso parceiro Fabrício, que com certeza você vai ter aí um trabalho de qualidade e respeito, tá certo? Balão Henrique, chama pra frente aí. Quem vê? Acabou, rapaz. Conhece esse rapaz aí? Elias Brito. Esse é o bonitão do Brasil. Fazer que nem o Cutia, o Poca Urna. Cara, esporte. Tu jogou bola, eu sei que teu irmão é melhor de bola que tu, isso eu te garanto. O Eliseu é bom de bola. Agora, olha, até aqui, tá feliz da vida ali. Mas fala pra gente, além de jogar bola, tu jogou bola de criança, tu brincou nos times, e me fala um pouco também do teu envolvimento no futebol, cara. Tanto no futsal como no futebol, no esporte, no Pacajá, você é um cara que passou esses 4 anos fazendo torneio das roças e tal, e isso é muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte, a parte esportiva do Elias Brito.
Eu comecei a fazer torneio, eu acho que eu não tinha nem 18 anos ainda. Eu fazia torneio para arrecadar recursos, né? Para te ver, a política tá em mim desde cedo. Eu fazia torneio para arrecadar recursos para pintar sala, comprar ventilador, para pintar a própria demarcação da quadra, que não tinha. Né? Nós sofríamos muito com a questão... Isso na 10 de maio. Na Escola Pacajá. Na Escola Pacajá. Escola Pacajá. Nós sofríamos muito com a falta da iluminação da quadra. Entendi. E então nós fazíamos esses torneios para arrecadar dinheiro. Hoje já, né, faço uns torneios até top. Fiz um torneio na Vicinal Santa Terezinha que deu 29 times, cara. Nunca, em nenhum torneio de Vicinal deu 29 times, nesse deu. Eu quero continuar, aproveitar o meu mandato, né? Eu costumo dizer que quando se tem jovens na beira de um campo ou dentro do campo, é menos um, né, na bebida, nas drogas, na perdição. Exatamente, cara. Exatamente. O esporte, no geral, eu falo sempre que é uma coisa fundamental, principalmente na juventude de hoje. Eu estou com um projeto para o futuro, né, que eu já até conversei com o deputado, eu só estou vendo questão de alinhamento. Entendi, né? entendi. Mas já tem uma parceria formada com o Rony Silva, e eu quero para o futuro poder fazer uma Copa. Uma Copa, pode ser ou Copa Elias Brito, ou, se o deputado quiser, a gente pode fazer a Copa Rony e Silva. Ou, Entendi. se ele achar melhor, a gente pode fazer as duas. Ele que vai decidir. Ele que vai decidir. Eu acho muito bacana, cara. Eu acho bacana porque o esporte, ele abre a mente das pessoas. Ele aproxima as pessoas. Isso é muito bacana. O esporte, cara, ele tem um papel fundamental na minha vida, na vida do Eliseu, e eu acredito que na vida de muitos jovens, né? A minha mãe dormia tranquila, quando nós falávamos: mãe, nós estamos indo para o jogo, nós estamos indo para a quadra. Tranquila, ela sabia que lá ela poderia ir, que nós estávamos lá. Né? Então, o esporte foi um tipo, já que a gente não bebe, não fuma, não anda em festa, foi o lugar da gente poder tá ali se divertindo, fazendo o que gosta, né? Tá entre amigos. Eu costumo dizer que o lugar que a gente mais faz amizade é ali, amizades verdadeiras. Exatamente. Né? Porque amizade a gente faz em qualquer canto, né? Mas tem amigo que te dá a mão quando tu tá no buraco, e tem amigo que te dá um supetão quando tu tá lá dentro para te afundar mais. Te empurra lá embaixo. E graças a Deus eu sou muito grato pelas amizades que eu tenho, né? São todas frutos da bola, né? Do Rio, nós banhava muito no Rio também. Então eu sou grato a Deus pela vida de cada um. Hoje eles fazem parte, né, da minha história como político, me apoiaram muito. Entendi. E é isso, eu costumo dizer que o esporte ele é a base de muita coisa na vida de um jovem. Né? E o nosso município tem que investir no jovem, no esporte. Eu acho assim, Elias, como eu estava falando com você agora há pouco, é muito importante porque, cara, o esporte ele muda a vida das pessoas. Tipo assim, o que você falou da tua mãe. Tua mãe, quando ela falava, você vai para aqui para jogar bola, cara, ela ficava feliz. Por quê? Porque ela sabia que vocês iam para lá. É claro que o caráter conta muito. Sim. O caráter conta muito, né? A responsabilidade conta muito. Então, isso é muito importante. E é gratificante de poder estar fazendo algo que você gosta, né? E que você está fazendo algo que é bom para a saúde e bom para todo mundo. Isso é muito bacana. Deixa eu ver aqui, doutor Rodolfo, o dentista, odontal. Um forte abraço aí para o meu vereador Elias, orgulho desse rapaz. Conhece? Sim, o Rodolfo, eu estou com ele ali, ele é o meu dentista, tem desde 2015. Faz tempo, hein, mestre? Você está ganhando dinheirinho bom, meu. E nós fizemos uma amizade, né? A partir daí, foi onde eu comecei a trabalhar e eu já fui ser cliente do Rodolfo. É mesmo, cara? E nessa eleição ele me prometeu o voto. Votou? Votou, me ligou, Elias, votei em você, mas ele não precisava ligar, ele só ligou mesmo para afirmar, eu confio, né, na palavra dele, e assim como eu confiei na palavra de diversas pessoas que eu visitei. E eu sempre falei, Cal, existe votos que o dinheiro tira, existe. Com certeza. Mas eu sempre acreditei na política limpa, naquela política que o eleitor
quer que você chegue para que você possa fazer o melhor pelo município. Acredita não no dinheiro do cara, mas na capacidade. Eu ouvi da boca de candidato que onde eu batesse nas costas, ele ia bater no bolso, né? E hoje eu estou aqui, né? Dei muito tapinha nas costas e acabou a eleição, né? Fui eleito com 1.220 votos e estou indo de casa em casa, cara, agradecer, conversar. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tu voltou agora, tá indo de casa em casa. Sim. Fui na Vicinal do Liso, amanhã vou na Santa Terezinha. Isso é muito bacana, cara. Eu fiz isso na primeira, e estou fazendo na segunda e vou fazer enquanto for preciso. O que eles mais me pedem é que eu não mude a minha postura, que eu não mude o meu caráter, que eu não mude a essência que eu construí no decorrer da minha vida. Sim. E isso eu posso assegurar. Esse Elias não muda. Bacana. E se mudar, tu me dá uma ripada nas costas. Deixa comigo. Não, essa parte eu faço questão de fazer isso. Daqui a pouco a gente vai entrar no mérito da política, de todo o seu trabalho e tal. A Larissa Adriele mandou aqui, Elias, sou muito grata por tudo que você fez por mim, você e a Tati, né? Fazem parte da minha vida, amizade verdadeira e gratidão. Isso é muito bacana, cara. A Rosiane Rodrigues, Deus abençoe seu mandato. A Francenilson Silva, assistindo aqui a entrevista do meu vereador, que é? É o Java, analisou. Francenilson Silva. O Antônio Francisco Andrade, Elias, bola não sabe jogar, tá dizendo que tu não sabe jogar bola. Sabe, cara? Júnior Dutra, mandar um abraço pro Júnior Dutra ligado com a gente aí na sintonia. Erisvaldo Nascimento dos Santos, parabéns, meu vereador. Estamos junto. O Ronei Silvestre, um abraço aí para o nosso vereador Elias. O Ronei Silvestre foi candidato a vereador da Vila Arataúra, é isso? O Ronei. O Ronei Silvestre. Eu vou contar uma história aqui. Pode contar, fique à vontade. Não vai queimar o cara. Não, o Ronei Silvestre, ele tem futuro na política. Tem um menino bom, cara. Quem não apostou nele nessa, comece a conhecer o Ronei. Tem um coração bom, quer sim fazer um trabalho bom, não só pelos moradores ali da Vila Arataú, mas por todo o nosso município. Eu costumo dizer que o eleitor ele tem que conhecer o coração do candidato. Sim. Né? Não quero ouvir o candidato que chega, que nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Não dê moral, não. Corta logo, meu filho. Teu coração, o que tu quer? Tu quer trabalhar? Tu quer ver o teu município de que maneira? Avalie o coração do candidato. Quando eu peço voto, pense por aqui, pelo coração. Tá certo, Elias. Sim, a cabeça muda, o coração não muda. E assim, Elias, muita gente, grande parte das pessoas, de todos, as pessoas têm uma visão assim, que quando pegam poder, muda a mente. O poder sobe. Sobe. Eu costumo dizer, mas eu sempre falei, Cal, é uma frase que eu uso desde a minha última política. Só porque eu cuidei de um setor muito, muito delicado. Eu sei. Né? O André me deu uma oportunidade e eu peguei essa oportunidade para alavancar o meu nome. De que maneira? Tratando bem as pessoas, respeitando, né? Trabalhando de forma honesta, honrando a oportunidade que ele me deu. E a gente vê que muita gente não pensa assim. Né? Muita gente, porque tem um cargo, já começa... Eu sou melhor do que tu. Hoje, eu sou vereador eleito, né? Vamos assumir em 2025. Mas o que eu falo para toda a nossa população é que eu continuo sendo Elias que eles votaram, né, para ser vereador. Aquele menino humilde, trabalhador, honesto, sério e, acima de tudo, funcionário deles. Quem paga o meu salário é eles e eles que mandam em mim. Quando o cara começa a pensar dessa forma, você consegue fazer uma boa administração como vereador, fazer uma boa vereança. Porque não é fácil, como a gente fala, sobre para a cabeça. Se a pessoa não estiver preparada psicologicamente, vai. Isso é automático, cara. Isso é na política, isso é no trabalho, isso é em qualquer lugar. O ser humano que não tem preparo mental para lidar com algo novo na vida, vai subir para a cabeça e vai criar problemas. George Penalva, cara, mandou uma mensagem muito bacana aqui. Né? Quero agradecer o Elias, o Eliseu, desde o início do centro de recuperação aqui da chácara, abraçaram essa causa, fazendo aí torneios para arrecadar recursos para custeio da alimentação e muito mais. O George Penaiva,
O projeto dele eu já contribuí, né? Eu contribuí do jeito que eu pude. Não foi muito, porque todo mundo sabe da minha realidade. Mas lá nós conseguimos iluminar o campo que ele tem lá. Já fizemos torneio, né, para arrecadar fundos, para melhorar o ambiente do espaço dele lá. E ele tem um trabalho top, viu? E eu fui com ele, conversei com ele na minha campanha, fiz uma parceria que eu quero honrar. Ele pode ter certeza, já falei para ele, e vou tornar a repetir. Ele conseguiu um parceiro, um cara que vai lutar pelo projeto e que vai dar a mão e caminhar junto com ele para que o projeto possa se desenvolver. Cara, eu fui algumas vezes lá no projeto do George, fiz até entrevista com ele, eu trouxe ele aqui no podcast, nós fizemos no começo do nosso projeto, fizemos um podcast com ele, com a cunhada dele, e, cara, aquilo ali é muito importante, Elias. É um projeto que muda a vida das pessoas, né? Tem muita gente que sabe disso, tem pessoas que saíram dali, que hoje são gerentes de fazenda, que reconstituiu a família. Então, assim, é um projeto que dá a oportunidade de quem quer mudar de vida, quem quer sair da lama, sair do buraco. E ele saiu de lá, né, cara? Ele saiu de lá, ele é um dos caras que eu admiro muito, o Jorge, porque ele tem uma longa história, tem uma história bacana. Paulo Bahia, rapaz, meu parceiro, meu vereador eleito também. Paulo Rossi, mandando aqui um abraço aqui, boa noite, Max, parabéns aí pelo Polimax. Um abraço ao meu amigo, parceiro, vereador Elias Brito. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, a minha intenção é fazer com todos os 3 vereadores. Inclusive, o Paulo esteve aqui comigo no meu estúdio agora à tardezinha, conversei com ele. Eu já entrei em contato com uns 6 ou 7 vereadores, confirmaram. Né? Falta conversar com o Santos também, que vai com certeza participar. O nosso intuito é exatamente isso, é fazer um bate-papo com cada vereador, para que a gente possa estar levando para a sociedade a ideia e o pensamento de cada um para essa nova gestão aí. Tá certo? A Larissa falando que Elias é o melhor jogador do time da Setran. Então, Pior que é verdade. Tá. Aí eu cara, sou. aí porque ela só tem perna de pau, aí tu... Aí... Olha o Dejalmi. Será que eu jogo mais com o Dejalmi? Misericórdia. E o Átila? Meu Deus. Kelzinho tá ligado com a gente, manda um abraço aí, um beijo pra esse rapaz. Eu vi aqui, ele mandou, Cleuzinho, um abraço, Kelzinho, meu irmão, que Deus abençoe, né? Saúde e sucesso pra você e pra nós. Muito obrigado pela sintonia. Henrique, vamos fazer mais um bloco de parceiro? Nós temos um monte de conversa, de bate-papo aqui ainda. Nós estamos chegando quase no meio da conversa, tem muita coisa ainda. K-Center, peças e serviços, né? Quer dar revisão do teu veículo, conhece lá o parceiro? Grande irmão, né? É o meu amigo Agis. Era voto meu, mas infelizmente o irmão saiu e eu entendo. Ah, verdade. Então, a K-Center, peças e serviços, agradecer o Agis pela parceria, né? E quer dar manutenção do seu veículo aí, é só procurar a K-Center, peças e serviços, meu irmão Agis aí, tá bom? Um abraço, vamos lá. Mais um. Pais e Filhos, Clínica Odontológica e Harmonização Facial. Agradecer a doutora Janaína, a doutora Rosemary, teve com a gente no podcast, vai trazer elas novamente aqui, né? Quer dar um tapa no visual da boca aí, quer ficar bonito, charmoso, a Clínica Pais e Filhos está à disposição para você, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Tem mais um aí no bloco, Henrique? Tem. Agropecuária líder de campo, compromisso com o do campo. O Celso é um cara diferenciado, estive com ele no nosso podcast, batemos um papo, né? Lá você vai encontrar material de agropecuária, aí, acessório, mineral, cercas elétricas e muito mais. Ali na líder de campo, tá bom? Tem mais um? Tem. Cia de Construção Pimentel, a casa da sua casa, né? Da base ao acabamento, você vai encontrar ali na Cia de Construção Pimentel, procurar nosso parceiro Dali Pimentel, que ele tá lá para te atender bem, tá certo? Acabou? Tem uma última, Posto Pacajá, qualidade do combustível 24 horas. Meu parceiro Wendel Reis, que é um grande parceiro do nosso projeto, né? Que bate seu veículo, procura ali o Posto Pacajá, que tem qualidade de verdade, tá certo? Vamos lá então. Mandar um abraço para o Kelzinho, o pessoal está mandando também mensagem aqui no Zap, né? Elias Silvio Santana, boa noite, falando em bola. O Elias Brito chegava lá em casa às 5 horas da manhã para treinar no Sub-17. Tu jogou no Sub-17 dele, foi, do Silvio? Fala para nós aí. Não. O Eliseu jogou. Eu acho que ele... Não, ele falou bem aqui, ó. Mandou boa noite, disse que você chegava lá às 5 horas da manhã, né? Nós só íamos pros treinos. Não, pois é, o treino do Sub-17 que tá falando 5 horas da manhã. O Silvio falou uma coisa interessante que a gente via muito no passado.
E hoje a gente percebe que o futsal, começou a perder um pouquinho do foco. Perdeu a essência. Tem outras modalidades subindo. Sim. Nessa época aí, Cal, nós acordávamos 5 horas da manhã. Ia de pé, se não tivesse transporte, no bairro Tosete, Porto Bonito para jogar. E hoje, para tu conseguir um jogador, meia sola ali, não é nem um bom não, é só um mais ou menos. Para levar para um time, meu amigo, você tem que investir pesado nele. Tem que investir, você tem que adular, né? E a gente percebe que não estão jogando mais porque gosta do esporte. Elias, deixa eu te falar uma coisa. Teve um sub-17 agora no ginásio, os caras estão pagando um menino para jogar, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso. Vocês vão estragar o menino. Não façam isso, pelo amor de Deus. Isso é ruim para o futebol, cara. Virou um comércio. Não é. Sub-17, os caras não façam isso. Até conversando com a Ayrton, até desistiu de colocar o time do Saradão, que colocasse, não colocou por causa disso. Cara, não façam isso, pelo amor de Deus. Eu sempre prezei por fazer uma competição, principalmente a competição de base, que é a competição que prepara um atleta. Igual você participava, eu participei, que eu não participei no Sub-17, que eu já entrei jogando na época, era bom, né, claro. Nadia, mas eu jogava bem. Então isso é preocupante, Elias. Não é brincadeira, cara. É muito preocupante. Hoje é difícil você montar um time de quem realmente quer jogar. Exatamente. E os que realmente querem jogar, normalmente, eles não jogam nessas Copas grandes aí, porque os caras fazem investimento muito alto e acaba deixando os menos bons de bola. Sim, isso é verdade. Então isso aí acaba deixando os jogadores de fora e acaba desanimando e perdendo a essência. Tá? É complicado. Não é brincadeira. Elias, a gente vai entrar no tema aqui. O Emerson Lima, manda um abraço aí para nós, nosso amigo, estamos aqui assistindo, Elias Brito, futuro prefeito de Pacajá. Você sai de confusão. Homem, tu te sai de dor de cabeça. Tu te sai de prisiaca. Manuzinha, parabéns, meu vereador. Manda um abraço aí para Manu, filha do Josiel, da Vicinal dos Lisos, é isso? Manda uma, pelo amor de Deus, apaixonado no Elias. Aí, aproveite. Aí você que vai mandar. Abraço, Manu. Tamo junto. Bacana. Cal, deixa eu te falar um negócio aqui. A política, ela me deu uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu teria. Que o André tem, né? É o carinho das crianças. Moço, hoje nós entrou naquela escola Pacajá. Cal, eles começaram a botar a gente para dar autógrafo. Coisa que eu nunca vi. Eu vi o vídeo, cara. O negócio daquele... Tio, meu vereador, meu prefeito. Aí começaram, meu prefeito, prefeitão, meu prefeito. Cal, a melhor coisa da vida de um ser humano, é o reconhecimento. Quem nunca teve, comece a ter o carinho da criança. Agora eu tava vendo aqui a Preta, me mandou um vídeo. Moço, eu costumo dizer que não tem nada melhor que isso não, Cal. É o reconhecimento tanto do adulto quanto da criança. Cara, porque assim, hoje eu tava vendo o vídeo, não sei se foi com você ou foi com... Não, tava comentando com o Paulo Rossi também, mais cedo, que ele tava dizendo que tava aqui. Eu vendo aquele vídeo do André, eu falei, cara, foi o pastor Pedrinho, que teve aqui agora de noitinha, vai trazer uma matéria pra mim, tá? Pastor Pedrinho. Eu falei pra ele, pastor, você ouviu aquele vídeo lá? Aí ele falou, com a Marcos, aquilo não é normal, não. Teve deles que falou pra mim assim, ei, tio, eu votei no senhor. É mesmo, cara. Mas como se tu nem vota? Eu entrei com minha mãe, ela deixou eu votar no senhor. É mesmo, cara? Sim, tanto em mim quanto no André. Incrível, cara. O Gedival Crescenço, a ripada, ele disse que vai dar ele tu, isso do trabalho. Foi tu que prometeu. Não, tá bom. Kevin Douglas, parabéns aí pra você, meu amigo Elias. Um alô aí pra nós. Kevin Douglas, conhece? Acho que o Kevin é da Vicinal Terra Rica, se eu não me engano. Ciel Pinheiro, sucesso, meu vereador Elias Brito. Conhece o Francisco Carneiro. Boa noite, meu amigo, meu nobre Karl Marx. Quero parabenizar aí meu amigo Elias Brito pela vitória e que Deus abençoe você nessa jornada que não será fácil. Francisco Carneiro. A Thaís Souza, glória a Deus, Senhor abençoe. E o Simara, isso é meu vereador, Francidaldo Souza, boa noite, Elias.
Brito, manda um alô aí pra nós na Vicinal Guaxupé. Contigo, manda um alô pro povo da Guaxupé que tá ligado lá com a gente. Eu tive uns votinhos na Vicinal Guaxupé. Quero aqui agradecer, né? E mandar um alô, dizer que estamos juntos. E contem não só com seu vereador Elias Brito, mas com um amigo de vocês. E teve um voto na Guaxupé que eu até brinquei, Cal. Para ganhar o voto, eu tive que trazer um cachorrinho de lá para criar em casa. Misericórdia! Tá lá em casa. O que o político faz para ganhar o voto aí? Aí tu pensa que o homem manda em casa, eu já vim com o nome do cachorro, da cachorrinha na mente. Lupita eu botei. E aí? Quando eu cheguei em casa, que a mulher viu o cachorro, combina com o nome Sol. Aí ficou o nome Sol da cachorra. Ai de você que mudasse. Eu falei, mas Lupita é tão bonita, amor. Ela, não, mas o nome dela é Sol. Mas tá acabando com tudo, meu. Já acabou com o chinelo dela lá. Miséria. A Glediano Narciso, esse tem meu respeito, mesmo sem ser vereador, abraçou nossa vicinal e nos ajudou. A vicinal Santa Terezinha. Santa Terezinha. Santa Terezinha lá, o André teve um papel lá importantíssimo. Pode falar o que foi feito lá? Pode, fica à vontade. Vicinal Santa Terezinha, no mandato do André, foi feito 7 pontes na principal. Tudo ponte de qualidade, né? Fizemos 2 aterros de baixão. Sim. E colocamos, se não me engano, foi 3 bueiras, 3 jogos de bueira. A vicinal ficou boa. Infelizmente chove, né? Graças a Deus também chove, né? Porque que bom. Ela é de acordo com a época. E lá nós tivemos um papel muito importante lá, Cal. Eu costumo dizer que se não correr atrás, se não brigar, se não lutar, se não se esforçar e não tiver parceiros, o povo vai ficar sempre ilhado na vicinal. E eles lá, a realidade deles lá era triste. Fizeram 7 pontos? Ao todo foi 11, né? Porque tem umas de ramal. Tem um cara lá, que eu vou te contar, ele já tinha um bom tempo que não encostava o carro dele na porta da casa dele porque ele não tinha uma ponte. E aí me mandou, eu até estranhei, um senhor de idade me mandou mandar um abraço para ele, seu Celso, da Vicinal Santa Terezinha. É o último morador. Celcinho? Não, Celcinho é do Orlize. O Celso é meu parente. Isso. A Lumíria é minha parente também. Aí lá mandar um abraço pro seu Celso, pra Miriam também, que é minha cabo eleitoral. Forte. Né? E o que acontece? A gente tem que ir visitar e conhecer a realidade de cada morador. Sim, verdade. E eu fui lá, olhei a ponte, falei, ó, no dia que eu vim aqui de novo com a retro, você pode ter certeza que a gente faz ela. Quase morro de um susto, quando a cobra passou em cima do meu pé. Mas tá lá, pronta a ponte dele, ele encosta o carro dele na porta da casa dele agora. E é muito feliz e satisfeito com o nosso trabalho. Isso é bacana, cara. O Cleiton Mota tá dizendo aqui, Elias, não esquece desse eleitor aqui, viu? Quem é? O Cleiton Mota da Silva. Aparecida lá de lá, mandando boa noite. Maxilane Bahia, parabéns. A Simone Rocha Freire, o Senhor te abençoe imensamente. Com certeza um jovem preparado para essa jornada. A Wanda Aparecida, né, mandando boa noite, Elias, um menino excepcional. Adilto Cavalho pediu para lembrar da história do cachorro, você já falou? Falei, que eu ganhei o voto por causa do cachorro. Muito bacana. Adenilza Reis, vereador Puraqué, e a energia do Barretosete, te vira, doutor. Vai dar certo. Nós vamos conversar sobre isso, cara. Aquele vídeo, nós vamos falar sobre isso. Aquele vídeo viralizou, né, cara? Tem outro aqui, deixa eu ver aqui, eu acho. Tem alguém aqui pedindo que vai fazer um requerimento para mudar o nome do Barretosete. Botar o nome de lá, Elias Brito. Pronto. O Orlando Rodrigues, parabéns, Elias Brito. Vilmon Fortaleza Vargas, parabéns, Cal, por sua intenção de fazer esse podcast. Obrigado, meu irmão. Vamos fazer com todos os vereadores, se Deus quiser, para a gente poder estar levando informação. Elias, nós vamos passar para uma parte agora. Cara, de onde surgiu a ideia de ir para a política? Conversamos, falando sobre tudo aqui, mas a ideia de ir para a política. Você me contou uma história interessante na hora que eu vamos montar o roteiro. Fala pra gente aí, cara. Querer a gente sempre quis, né? Mas a história lá... o pontapé inicial partiu hoje ele é pastor, que é o pastor Pedro Rezende. Né? A minha mãe me ensinou que os mais velhos é tio. Né? Hoje eu não uso tanto esse termo, benção é tio, benção é tia. Mas benção eu ainda dou. E aí o senhor Pedro, acompanhado de uma caravana de pessoas lá, né, numa carreata,
chovendo, e ele foi de pé, eu me lembro disso até hoje. E eu, muito criança ainda, brincando, fazendo castelo de barro. E aí ele pegou e chegou, dá benção pro tio. Dá benção Isso pro o pastor Pedro. Sim. Aí eu falei, mãe, quem é ele? Não, meu filho, ele é o candidato a prefeito. Eu falei, mas o que é Isso em prefeito? 2004. Sim, na política que ele perdeu pro Edmir. Foi de mim, 2004. Sim. 2004. Isso. Eu acho que foi na primeira. Então, 2004. 2004 mesmo. Né? E aí a mãe falou, meu filho, ele é candidato a prefeito. Mas o que é prefeito? Não, meu filho, ele é candidato para poder cuidar do município, né? Trabalhar em prol das pessoas. Eu falei, quando eu crescer eu quero ser que nem ele. E aí, hoje eu estou aqui, candidato, né? Fui nesse pleito e sou, se Deus quiser, em 2025, vereador de mandato. Isso é muito bacana, cara. Então essa vontade é lá do começo. Sim, do Pedro Rezende. Do Pedro Rezende. Só que- 2004. Sim, só que tem um pontapé também, que aquilo lá, muitos esquecem, eu não esqueço. Despertou algo na tua mente. Ele abriu a mente, Despertou. que nem onde diz o Pablo Massal, destravou. Destravou. E aí, na escola, o professor é Pedro, tem que ser Pedro, porque é o pastor Pedro Rezende e o professor Pedro Fonseca. 2 Pedro me colocou nessa jornada. É mesmo, cara. Aí o Pedro falou para mim um dia, ó, você será o futuro prefeito de Pacajá. E eu falei, eu recebo. Fui candidato na primeira, né, você bem sabe, só em cima de uma pop, pedindo a Deus para abençoar, para não cair, para não se machucar, a mãe todo dia preocupada. A minha campanha, o André me ajudou nela todinha. Foi o que eu pedi pro André. Eu nunca fui assim de pedir, eu quero isso para te apoiar. Não. Eu falei, André, uma campanha cara, eu não tenho condições. Eu saí do Sim. Coringão, a dona Simone, né, muito parceira, me deu o meu acerto. E eu comprei as teias para fazer minha casa. Né? E aí vim candidato, né, com a cara, com a coragem, mas com muita fé em Deus. E consegui, naquela eleição, ter 406 votos, né? E olha o Foi interessante. bem votado, né, ali naquela época, cara. Olha o interessante. Naquela época, o candidato mais bem votado tirou 631 votos. Foi o Raimar. Foi o Raimar. Olha o pulo que você deu, né, cara? E 600... A gente tinha muito candidato, a gente imaginava que o candidato... De repente, vem essa campanha de 2024, aonde... né, o nosso amigo Aécio foi o mais bem votado do município, com 1.405 votos. Né, e eu fui o mais bem votado do meu partido. E o segundo bem votado do E município. o segundo mais bem votado do município. Entendi. Então, você foi muito voto, cara. 1.220 votos. Hoje que eu sou bem, eu gosto de fazer as contas. Eu tirei 406 votos. Né? Escolhi fazer uma política do início. Falei, eu tive 406 votos, fui na casa de tudinho, cara. Se não fui na de alguém, me desculpe, né? Fui na casa de todos os eleitores. Eu vou contar a tia Lene, que já até faleceu. Uhum. Nós perdemos ela para a Covid. Ela chorou nos meus braços, porque ela nunca viu na vida um político voltar para agradecer os votos, mesmo sem ganhar. E eu fui. Isso é interessante, cara. E aí continuei na jornada. Ixi, a Santa Terezinha eu comi tanta galinha caipira, Cal. Essa parte você não me levou, né? Cal, eu comi galinha caipira demais. Eu não comia caça. E cheguei no vicinal, para comer, bora. Tem um quê? Não, tem uma carne aqui. Falei, pô, bora, menino, que eu tô pronto. Depois eu comi, eu achei essa carne boa. Eu falei, que carne é essa aqui? Não, isso é paca. Eu falei, é paca? Não tinha como jogar fora mais, já tava dentro, mas nunca vi uma comida mais gostosa que aquela. E viciei na paca, viu? Viciei. Não, a única carne de caça que eu como é paca. Eu também como as duas aí. Eu como as duas carnes de caça aí. E o que eu digo para todo mundo, eu até falei esses dias, eu fico me perguntando como é que um candidato, um vereador, consegue sumir da casa do eleitor. Tu chega, tu é tratado feito um rei, moço. É suco, é pão, é bolo, é galinha caipira. A dona Serlândia da vicinal Santa Terezinha, Deus me livre, tu chega na casa daquela mulher, tu come tudo. É mesmo, cara. Tanja, eu já trouxe eleitor.
Eu nunca ganhei tanta vaca na minha vida que nem eu ganhei nessa campanha. Divide as para nós lá, cara. Ô, Eu seu tô fazendo uma carnezinha. Como é que o eleitor, que o candidato Verdade, esquece do Alex. eleitor, cara? Eu não entendo. Eu não entendo. E eu peguei pancada que não era minha. Tu chega na casa... E tu pegou, você foi candidato, Não tenho dúvida disso. né? Chega na casa do eleitor, mas vocês somem depois de 4 anos é que vocês faltam. Eu falei, eu nunca fui vereador. Eu quero uma oportunidade, eu quero poder mostrar Se eu vocês subir, você pode que é diferente. chegar. O que eu pedi para todo eleitor, cara, vote, me dê uma oportunidade. Eu não estou aqui pedindo voto por mérito, porque eu até então não mereço nada. O que vai fazer eu merecer o voto é o meu trabalho no decorrer dos 4 anos. Então, assim, vote, me dê uma oportunidade. Se eu não prestar, coloque outro. O mesmo poder que vocês têm para colocar, vocês têm para tirar. Tem para tirar. Eu falo isso direto. Né? A Gease Gomes está a família de Pacajá, mas ela mora em Manaus, está ligada aí com a gente. Né? A Denisa Reis, ela disse que agora você vai dobrar o voto, vai para 2.440 votos na próxima campanha. Eu quero. O George está dizendo aqui, verdade, meu vereador, você correu atrás e está agradecendo, parabenizando, né? O projeto é maravilhoso do George, o André Oliveira, né? Tem mais gente aqui do que lá. Não. Eita! Na live, é? É. Ah, eu lembrei. Lembrou, né? Eita. Gabriel Gleidsta. Cal, manda um abraço aí para. É Gleidsta mesmo, é isso? É o Gabriel Gredista. Gleidista, é isso mesmo. Cal, manda um abraço aí para ver se dá Guaxupé. Aqui para a Vila Guaxupé. Sim, eu vou aproveitar a oportunidade, já faz um bom tempo que eu queria mandar esse abraço. Sim, sim. Né, para todos da Vicinal Guaxupé, para a Vicinal dos Lisos e na Santa Terezinha. E tem um detalhe aqui, da Vicinal Santa Terezinha e dos Lisos, Sim. e quero agradecer aqui um cara importantíssimo na minha campanha, que são vários, mas eu vou agradecer ele primeiro pelo Reduto, que são 2 lá. Na verdade são muitos, só que eu vou agradecer ele e através dele todos os outros. Sim, sim. Que do Cupuzal é o Antônio Júnior. Cal, o homem tem moral dentro daquele Cupuzal. O povo gosta dele. O Antônio Júnior é um cara de gente boa demais, cara. Tá diferenciado. E eu falei para eles, olha, se eu não honrar o compromisso que eu tenho aqui, é complicado para mim, porque o Antônio Júnior me abraçou, o Antônio Júnior fez churrasco, matou a vaca dele. Então, eu não tenho só o dever de honrar os votos que eu tive, como eu também tenho a obrigação de honrar o Antônio Júnior. Sim, cara, verdade. Né? E quero aqui agradecer o Nunu, filho do seu Manequim. É Nunu, não sei. O Chiquinho, Francisco Barreto. Entendi isso aí. Todo candidato, Cal, ele tem uma pessoa, ele tem um grupo por trás dele. Não tenho dúvida disso. E eu agradeço muito esse grupo. Sem dinheiro, não eu tive uns 50 cabos eleitoral, Cal. Bom de voto mesmo. Que teve comigo sem me cobrar nada. Nadinha. O Juan, que foi o cara que tirou meu pai, contribuiu, ajudou a tirar meu pai de barra carregadeira, votou em mim por causa da história. Pela pessoa que conhece. O Juan Rezende? O Juan Rezende. Que é o primo do André. Sim. Então ele já naquele tempo já tinha... Já tinha vínculo com a gente. Que bacana, cara. O Juscelino Soares tá dizendo aqui, muda o nome da cachorra. Não. Muda. Pode não. A Kelly mandando boa noite, a Micol e a Daiane Kelly. Boa noite, minha querida. Que Deus abençoe. O Carlos Tozetti está com a gente. Sim. Aqui. Mandou aqui, parabéns, Elias. Fique imaginando a imensa alegria de sua mãe em ter esse filho abençoado aí com o vereador. Meu irmão Carlos Tozetti, eu quero mandar um abraço pro senhor. Eu tenho um grande respeito por esse cara. O Carlos Tozetti é um cara diferenciado. O seu Carlos eu conheço há muitos anos, então assim, o nome do todo bairro Tozetti foi por causa dele, né? Sim. Que é o nome dele e tal, da Serraria Tozetti. Então, um abraço ao seu Carlos. Deus abençoe o senhor, meu irmão. Tamo junto. Agradecer de coração, tá bom? A Ziel Costa, Elias Brito, lembra que eu te ajudei na primeira campanha. O Ziel, ele foi... Nós tentamos ir até na IP, Cal, na POP. Moço, deu 6 horas e nós não chegava na IP. Eu falei, Ziel, pelo amor de Deus, que isso na longe. Nós voltou porque não aguentou chegar na IP. É mesmo, cara. Eu falei, Ziel, não vai não, é longe. Isso na primeira campanha. Na primeira. Demetrio, que é o grande parceiro da nossa educação, né? Abraço, meu amigo Cal e amigo Elias. Queria saber se
A luta pela energia do bairro Tosete será uma meta do seu mandato de vereador. Aproveite. Éder, tem uma frase que eu vou gritar ela todos os dias de sessão. Equatorial, respeita o povo. Equatorial, respeita o povo. Essa frase marcou, né, cara? Sim. Desde o começo. Essa frase, ela deve ter me dado aí, cara, uns 100 votos. 100 votos, porque é uma dor que o povo sente. E eu aprendi que político, ele tem que defender o povo. Ele está lá para defender os interesses da população. E o Equatorial está fazendo o quê? Esculhambando com o nosso povo. Cara, eu tô tentando trazer esse povo aqui no podcast, mas não vem. Eles não vêm. Não vem. E é bom que não venha, Cal. Porque a audiência pública aqui só serviu para eles ser taxados como estrelas. Exatamente. E assim, vai ser bom pro meu canal, porque vai dar uma alavancada legal, mas eles não vão vir, porque sabem que vai vir chumbo grosso, então eles não vão participar aqui, não vão vir querer participar. É complicado. Do jeito que o povo está animado com a Equatorial, é arriscado na hora que o carro baixar aqui para eles ser entrevistados, eles fechar aí e não sair mais nunca. Isso é meu medo. Aí tem que ligar para a Polícia Federal, para o Exército. Deixa eu ver aqui. A Deliane Lima diz aqui em casa que o BH mas teve que matar. Eu matei. Matou? Matei. Só não tratei, mas matei. Cortou o pescoço. Eu desaba dando boa noite, meu jovem. Agradecer aí. Em primeiro lugar, a Deus por tudo e a sua vida que aconteceu, a sua vinda, né? A sua vida. Às vezes é legal, deixa eu ver aqui, Elias, parabéns, nós, dando abraço, Elias, para nós é um irmão, tá dizendo, é o Ziel Costa, cara, na verdade, né? O Raimundo Neto, parabéns, meu vereador, tamo junto, Kelly, sei que Eric, onde está, muito bacana, cara, quero dizer onde é um motivo de orgulho de vocês, Elias, falando em relação ao Eric, teu irmão, que faleceu. Sim. É motivo de orgulho. A mãe, essa semana a mãe chorou. Na apuração dos votos, a mãe, ela não quis subir em cima do carro, mas eu fiz subir, eu falei, a senhora vai subir. Na comemoração? Sim, nós estivemos lá na contagem, né, e ela viu muito eles me acompanhando. E o Eric, ele era um dos meus cabos eleitoral. E aí ela imaginou, né, os três juntos pedindo voto. E o meu sonho, Cal, eu sempre trabalhei na política. Eu costumo dizer que eu não quero ter riqueza e que minha maior riqueza seja o meu nome. Que eu possa, num futuro, quando eu não puder mais ser candidato por questões de saúde, questões de idade, eu possa lançar um irmão meu e ele ser um candidato bem votado e ter como espelho o irmão dele, o Elias Brito, que foi um vereador, que, se Deus abençoar, é o sonho de todo mundo que está na política, é crescer politicamente. Sim. E eu poder tá contribuindo para que eles cresçam também. Isso é muito bacana, cara. E o Eric, ele participou com a gente da primeira campanha, né? Ele foi um dos 406 votos e fez muita falta e irá fazer sempre. Cara, é irmão, né, cara? Ainda mais, tipo, são três gêmeos. Sim. E, cara, isso é... E nós era carne e unha. Tal na escola. Batia em um, tinha que bater nos três. Outro era um para bater dos três, outro era mole para apanhar dos três. Não tinha jeito. O Gabriel tá dizendo que em relação à questão da Equatorial, lá na Vila do Aspé, né, cara? O Ezequiel Santos também mandando mensagem, parabéns, Elias, pela luta e pelo sucesso. Engraçado que o Jailson está dizendo aqui, a Equatorial já bloqueou a TV Pacajá e Jailson Produções. Eles estão para me bloquear também, cara. Estão para me bloquear, porque eu estou cobrando direto. É complicado. Para a população ver o quanto a Equatorial respeita eles, né? Um canal de televisão que está buscando, através das reportagens, mostrar para eles, né, a falta de serviço deles no município e olha o que eles fazem. Isso é complicado, cara. Elias, tocando no assunto, mas assim, você foi o vereador mais votado do PSD. Sim. Você foi o segundo mais bem votado do município. Cara, isso é motivo de muita gratidão, né, cara? Agradecer a Deus e o respeito. São 1.220 pessoas que acreditaram em você. Realmente, 1.220 pessoas que acreditaram no Elias,
Mas não só que acreditaram, mas que votaram no Elias, né, por intermédio de amizade, Sim. né, de caráter, porque eles não iam votar numa pessoa que Sim. eles avaliassem como uma pessoa sem caráter. Mas existem pessoas, Cal, que não estão, né, Sim, pode falar. que não estão na linha de frente, mas que estão caminhando junto com a gente, que contribuíram para isso, né? Uhum. Eu tenho diversos parceiros, eu já te falei aqui que eu tive Sim. mais de 50 cabo eleitoral. Se eu for matar uma vaca, não dá para mastigar, eles não vão aguentar comer. Essa vaca não vai dar para eles tudo. E eu só tenho a agradecer eles. Não é fácil você sair de 406 votos, porque acontece de quando você sai candidato, seus votos diminuir. Sim. E eu tive mais votos do que o que eu tive na passada 2 vezes. Eu tive 3 vezes a quantidade de votos que eu tive. Muito voto. A diferença de voto deu 814 votos, né? Mas todos cresceram. A maioria dos candidatos que foram candidatos na última, não. Se bem que me parece que só eu e o Paulo Rossi cresceu e a Herbia Amábel, dos candidatos que foram. Não, o Tim também aumentou a votação dele. Não, mas eu falo dos que não chegaram. Dos que não chegaram. Sim. Foi você, a Herbia, dos que chegaram. Isso, agora. eu, a Herbia e o Paulo Rossi. E o Paulo Rossi. Sim. Os novos que se elegeram. O Paulo Rossi teve, se eu não me engano, 246. Não, 261, se não me engano. Eu tirei 244 e tirou 261, 60 e poucos. Pois é, ele aumentou 200 votos. Praticamente. Quase 200 votos. Ele tirou 422 e teve um aumento muito bom. A Herbia aumentou 100 votos. 100 e poucos votos. Então, assim, mostra que todos nós tivemos um trabalho, mesmo sem ter mandato. Verdade. Agora, o aumento maior de votos foi o meu. O teu teve um aumento. O Aécio também aumentou bastante. É verdade. O Aécio foi. Na verdade, foi o Aécio que mais aumentou. Sim. Ele tirou 300 e votos? 302? 300 zerado. Foi 300, né? 300 zerado. Aí hoje, nessa política de agora, ele tirou 1.405. Ele tirou 1.100, 1.105 votos a mais. É muito voto, né, cara? Eu tirei 814 a mais. Ele foi mais bem votado do município em todas as proporções. Cara, muito bacana. Elias, nós vamos fazer mais um bloco de parceiros. Tem mais bloco para a gente falar dos nossos patrocinadores. Agradecer a Saulo Formen investindo sua melhor versão. Esse aí foi criado junto contigo, né? Sim. Fiz um podcast com ele, cara, uma história de vida diferenciada. Eu passei a conhecer a história do Saulo aqui, né? Um grande parceiro. O Saulo é um grande empresário. Hoje agradecer o Saulo aí da Saulo Formen, né? Que são várias marcas que ele representa. Além disso, claro, ele tem as próprias marcas dele, que é a marca Saulo, né? Que é um grande parceiro, um grande empreendedor, né? Que você quer comprar sua roupa aí, né? Você pode procurar a Saulo. E o pessoal que está nos assistindo, vamos se preparar, porque em novembro vai ter exposição, né? O pessoal já começar a procurar o Saulo para comprar a bota, o chapéu, e o sapato, e a calça e a camisa. Quem sabe para posse eu também não vai lá, né? Então, tá ouvindo aí, Saulo? Aqui, ó. Eu fiz a Saulo direto. O Saulo formei na minha roupa, meu corpo direto, a marca do Saulo. Fala aí, Henrique, manda a próxima lá para nós lá. A Centro Elétrico, material para construções e elétrica em geral. Agradecer a nossa amiga Joiane, que é uma grande parceira do nosso projeto, né? Da base ao acabamento, quer comprar material de construção, é só procurar aí a Centro Elétrico, a nossa amiga Joiana aqui na JK, que você vai ter um atendimento diferenciado e menor preço da cidade, com certeza. Mais um, chama lá. Top Lanche. Cadê o lanche? Chegou? Não, eu sei que não é. Top Lanche, entrega delivery, é só ligar no 91 ao 9155 7980. Você só ligar para Top Lanche, tem almoço. O Top Lanche também serve almoço aí de segunda a sexta-feira aí, acho que segunda a sábado, se eu não me engano. Almoço especial e diferenciado. Tá bom? Tem mais um no bloco aí, Henrique? Chama para nós. Tem equilíbrio, nutrição animal, mineral proteinado e ração. A fábrica em Pacajá, você sabe de quem é, né? Fabrício da Sabia Dourada. Grande parceiro. É Fabrício Hipólito, né? Fabrício Hipólito. A gente vai estar com o Fabrício de novo aqui. Nós fizemos 2 podcasts com ele, falando sobre melhoramento genético, falamos sobre nutrição e agora vamos falar sobre, trazer um veterinário junto com ele também para falar sobre a questão são 3 podcasts, vamos fazer mais um com ele para fechar o ciclo aí do bate-papo.
Amigo Fabrício, um abraço, meu irmão. Obrigado pela parceria. Próximo, JK Construções. Esses meninos são diferenciados. O Júnior Guzmão e o Fabrício Guzmão. Na JK Construções, você vai encontrar da base ao acabamento. Lá na JK tem transporte para município, para a região inteira. Tem uns caras diferenciados que fazem essa entrega aí do material de construção aonde você precisar, tá certo? Tem mais um? Fechou? Fechou? Ainda tem mais um bloco depois, né? Tem? Beleza. Vamos lá então, meu parceiro. Mandar um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente, rapaz. O Flávio Souza, boa noite. Você merece seria. Deus Flávio Lima, é o Flavito. É Flavito? É Flávio, né? É o Mototáxi. É o Flávio Mototáxi? É o Flávio Mototáxi. Tem o Flávio Souza e o Flávio Mototáxi. Isso, Flávio Mototáxi. Tá falando comentando em relação ao negócio do AES, né? O Erisvaldo Moreira, tamo junto. Equatorial, tá demais. O Flávio, ele foi candidato na mesma eleição que o Tonico Doido foi candidato junto com o Chico. Na 2012? Sim, ele foi candidato pelo lado do Chico. Uhum. E eu não apoiava o Chico. Aí tu votou no Flávio? Não, eu não votava. Tu não votava ainda? Não. Mas eu corri atrás, né? Eu era o cabo eleitoral dele, eu entregava o Santinho. E eu vou te contar uma coisa interessante aqui. Pode contar, tá? Não, Oh, meu Deus. Essa eu quero saber. Era comício do Chico. E do Tonico. Não, como o Flavica apoiava o Chico, eu ia pro comício do Chico. E eu entregava Santinho do Flavica. E do Tonico. E do Tonico. Essa é boa. Eu entregava, aí bota aqui no meu candidato, é meu primo e tal, o cara trabalhador, gente boa. O cara tá bom. E vota no meu prefeito, Tonico Doido. No É mesmo, cara? Caraca, bicho, bacana isso. Aí foi que o Tonico ganhou dele. Então, Venceslau Nascimento, desde já quero agradecer por vir visitar a nossa vicinal. Amanhã, que Deus abençoe sempre e a sua família. Venceslau. A dona Serlândia. A dona Serlândia, Cal, bora lá uma hora. Bora, fala pra ela matar a galinha. Dona Serlândia, eu lhe liguei hoje, falei, vou almoçar na sua casa. Hoje a senhora me dispensou, disse que não vai estar em casa amanhã, mas prepara aí um bolo, é um bolo solado que ela faz. E vai eu e o Cal comer desse bolo aí, tá bom? Fechou, brilhou, tamo junto e misturado. Não, pra comer, eu passo 3 dias sem comer pra dar pra José Carlos do Souto. Eu levei o Jonari da mídia lá. Foi mesmo. Homem que come. Misericórdia. É mesmo, cara. Come. Come só um cavalo. Outro que come bem. Cal, eu passei vergonha de marcar Eliseu na campanha. É mesmo? Eliseu. Eu contratei. Henrique, mexe no cabo do microfone pra nós. Aqui é ao vivo. Tá dando um chutezinho aí, o pessoal tava reclamando. Isso. Aqui é ao vivo. Bora lá. Eu contratei um cara pra fazer uma mídia minha, é o Ateu Wallace. Ficou longe a voz dele. Mexe de novo aí. Não tá legal, não. Pode falar, pode falar. É Ateu Wallace. Aí. E aí, o Wallace filmando um movimentozinho e eu conversando com o Pedro Fonseca. Sim. E quando eu vou ver o vídeo, no vídeo tá o Eliseu. Comendo. Mastigando. E eu falei, mas quem foi que deu alguma coisa pra esse homem comer nessa conversa, meu Deus? E, Cal, se tu acompanhar todo o meu vídeo, todos os vídeos postados do Elias Brito, é raro um que esse homem não tá mastigando. É mesmo, cara? É raro. Rapaz, eu não vou te convidar ele pra minha casa, não, porque ele come muito. O Flávio Souza, chuta qual é esse Flávio aí? Sim. Mas não é o Flavica, não, né? Não, é o Flávio lá do Arataú. Ah, o Flávio do Arataú. É verdade, rapaz. O Romário Bezerra, você merece tudo de bom. Dutra. O Clay é um cabo eleitoral nosso. O Romário era entregador do Coringão. Uhum. E eu tinha muita raiva porque dizem que eu pareço com ele. Mas o homem é feio demais. Então parece. Não, então parece não. A Clã de Dutra dizendo que vai ficar muito lindo aí de terno. Sim, já comprei. Comprei não, ganhei. Olha aí, bicho. Quero aqui agradecer o meu apoiador, Gabriel Rezende, né, que já comprou. E bonitão, viu? Vai ficar lindo. Olha aí, a Lohane disse que o Eliseu comeu até peixe da casa dela lá. Peixe lá no Maço, na vicinal Santa Terezinha. Ela fez um arroz lá, eu esqueci o nome do arroz, né? Não. Fala aí, Lohane, para nós, que foi arroz. Um arroz bom, Cal. O Jorge Penal está dizendo aqui, Calmax, te admiro, você é um guerreiro, né? Você é um exemplo de pessoa. Obrigado, meu irmão, obrigado. O Antônio Francisco Nascimento, Elias, meu amigo, tamo junto. Qual a importância de ter uma base política, cara, para ganhar uma política?
Eu sei a resposta, mas eu quero que você fale. Na minha primeira campanha eu não tive essa base, né? A minha base era a família e o Flávio. O Eliseu não foi para a jornada comigo. Covarde. Não foi. Ele trabalhava, né? Nessa ele só foi por causa do joelho dele, que operou. Aí como ele não pôde estar no serviço, ele foi me ajudar. E nessa eu tive eu acho que a maior base que eu tive, quem teve foi eu, de político. Porque assim, base paga, todo mundo consegue. Agora uma base, por conhecer a história, por conhecer o caráter, é poucos que tem. Para acreditar na pessoa. E aí eu tive, na Santa Terezinha, né, uma galera, que lá a Santa Terezinha, cara, ninguém pode inventar. Ninguém teve a quantidade de votos que eu tive na vicinal Santa Terezinha em campanha nenhuma. Tirou quantos votos lá, cara? É difícil saber, mas eu tirei de 150 a 160, 130 votos. Pois é, mas tu tem noção, assim, de quantos eleitores tem lá? Tu tem base? Lá deve ter uns 200. É mesmo. Deve ter uns Tu tirou 200. lá uns 80% dos votos Uns lá. 80%. E nos lisos eu devo ter tirado uns 110, 115, uns 70%. A Netinha, cara, mandou aqui meus parabéns pro Elias Brito. Ele não mandou no meu zap, ele não mandou aí não. Conheço ele de criança, menino bom. Deus lhe abençoe sempre, meu amigo. Vai cuidar de nós com fé em Deus. E voltando para a questão da base, eu tive diversos apoiadores, diversas pessoas, né? Olha, no Cupuzal, a Netinha é minha amiga. Pois é. No Cupuzal eu tive o Tom Júnior, do Zumba, Sei. né? Seu Zé Raimundo. Meu amigo. Vai ser muitos nomes, eu não vou conseguir. O George Penaiva, o Flávio Lima. São muitos nomes. O Tom Matias, o Ney, Valdinei Brito. Grande parceiro. Tem 2 nomes aqui que eu não vou falar aqui, porque pode dar BO, mas vocês vão saber quem é. Vocês 2. Vocês foram muito importantes na minha jornada, tá bom? Olha. Quero agradecer, dizer que sem vocês, sem o apoio, não dava certo, né? E vocês foram fundamentais. Isso é bom, cara. Tivemos aí, calma, pessoas que... Porque votar, todo mundo vota. Mas se tu olhar no bairro Tosete, quantas pessoas gritou meu nome na hora que me chamaram para fazer o uso da palavra, tu se surpreende. Quer ver? Candidatos que diziam que eu não tinha voto no bairro Tosete, Surpreenderam. meu Deus, Elias, o que é isso? Eu falei, olha, aqui eu nasci, aqui eu me criei, aqui eu briguei durante esses 4 anos para que tivesse, né, melhorias no nosso bairro. Sou grato a Deus por tudo que o André fez aqui no nosso bairro, porque o André, ele foi o único prefeito, Cal, o único. Todos têm sua participação. Sim, claro, com certeza. Mas igual a participação que o André teve no bairro Tosete, ninguém teve. Ninguém, quando eu digo ninguém, é nem o pai dele. Eu acho que até no contexto geral, não é disso. Não, no bairro contexto geral... Cal, chegar no bairro Tosete hoje, se tu chegar de olho fechado, tu se assusta, porque tu vai ver uma luz na tua frente, que é os postes, tudo iluminado. Verdade, cara. Tudo asfaltado, à frente... E tu chega hoje na frente do bairro Tosete, tu pensa que tá chegando na capital. Eu mesmo, se eu tivesse fora aí, eu chegou, gente. Eu saí de Belém, já tô em Belém de novo. Isso é muito bacana. O George está dizendo aqui que o Marcos te admira, ele vai fazer um torneio lá, que é pra gente fazer a cobertura, transmitir ao vivo. Tô lá, meu amigo. Pode contar com nós. O Antônio Francisco Maia, Elias, meu amigo, estamos juntos. Lohane está dizendo aqui arroz com espinafre de porco cozido e bastante pimenta. Ela tem o nome do arroz lá, ela falou o nome lá. Que ele comeu? Que o Eliseu comeu lá? Não, ele não comeu não. Não? Dorival Souza, vou esperar você com arroz doce. Aí. Dorival, Dorivânia. Dorivânia. Quem Dorival? A Dorivânia é filha do seu Dorismar. Pois é. Eu gosto do arroz doce, viu? Eu quero arroz doce, eu não quero nem saber. Jota, Pois é. Ó o que é ter amizade. Ela, quando eu trabalhava no Coringão, eu embalava a compra dela. Dela e do pai dela, só eu embalava. É mesmo, cara? Só eu, outra pessoa não embalava. E eu falei, rapaz, ei, fala um arroz doce pra mim lá e traz. Pois não foi logo ela levou o arroz doce? No mesmo, Coringão. E aí criamos uma amizade, né, onde eu vejo, eu cumprimento.
E se tornou uma parceria política, uma parceria Sim, política. a família dela é uma família grande. Grande mesmo. E uma família assim, que depois que fala que o porco tá amarrado para morrer, pode ir, que o churrasco vai acontecer. Valquíria, primeira vez que votamos aqui nesse município, eu e minha família escolhemos certo, Elias e o André Rezende. Acredito no potencial desse garoto, fez uma campanha linda e honesta. A Lidiane Macedo, que é do Conexão Macedo, ela está com curiosidade aqui, Elias. Ela está querendo saber se você é o vereador mais novo do estado do Pará, eleito. Existe? Tu ficou sabendo alguma coisa sobre isso? Tem um cara bem novo, né, cara? Não, mas eu não sou tão novo, não. Eu tenho 27 anos. Ah, não. Mas eu acho que não, né? Nós vamos pesquisar eles. Não, mas a vereador... O vereador mais novo do estado do Pará. Ele vai... Já nós dá essa resposta. Lidiane, daqui a pouquinho a gente vai te dar a resposta em relação à idade do Elias. Se foi o mais... Calma, Jânio Amaral, Santa Terezinha, agora tem vereador. Sim. Vai falar. Eu fiz justamente sobre esse contexto aqui do Jânio. Uhum. Eu fiz uma promessa que se eu fosse eleito, e eu já falei isso pro seu Beto, que é o cara que tem a Santa Terezinha toda da família do seu Beto, assim. Eles são tudo parentes lá. E eu fiz um compromisso com eles de que, mesmo se eu não fosse eleito, o que eu pedi pro André foi, e tem um vídeo mostrando isso, que eu só queria que ele me desse a oportunidade de poder trabalhar em prol dos que precisam. Sim. Né? Que ele pudesse me dar a oportunidade de levar a máquina para Santa Terezinha, para o Cupuzal, né? Por Liso, por Chico Cipó. Chico Cipó eu tive muito voto lá através do Ney e do Orleans. Verdade. E essa questão de que agora a Vicinal tem um representante, sim, a Vicinal tem um representante, um cara que não vai mais precisar se esconder por questões, né, políticas, mas que vai trabalhar de verdade pela Vicinal Santa Terezinha e não só por ela. Eu já falei que eu não sou o vereador de Reduto, e sim de um município inteiro. Irei trabalhar por todos, né? Já recebi ligações da Vila Arataú, com todo respeito ao meu amigo Clebinho, que infelizmente não foi eleito. Pois é, cara, foi bem votado, né, bicho? Chegou quase 800 votos aí por causa da... Quase 757 votos, né? Não chegou, mas ele... Vai fazer um churrasco semana lá agradecendo os votos. Sim, mas ele pode ter certeza, tanto ele, quanto o Rondei Silvestre, quanto todos os moradores do Arataú, amparados, eles estão, porque acho que eles não estão amparados. Vereador eleito lá não tem, não. Tem não? Não. Arataú foi a única vila que não elegeu vereador dessa vez. Pois é, mas eles podem ter certeza que serei parceiro lá na Vila Arataú. Tanto lá quanto em todos os outros cantos desse município. Tem um rapaz mandando uma mensagem para você aqui, parabenizando aqui, um tal do Valdinei Brito. Valdinei Brito é meu cabo eleitoral. Pois é. O Valdinei e tem um pai dele também que me arrumou o voto para a Boca Serena. O irmão da Linda é um cara diferenciado, meu grande parceiro. E o pior é que a Vila Arataú não ficou porque eu já estou dizendo aqui, firmando um compromisso. Eles podem contar comigo. A Vila em si, ela não Sim, não elegeu. Da Vila não fez nenhum. O Elias Brito, o Daniel Clebson do Zumba, Sim. Meu parceiro, meu brother, família José Raimundo e amigos em peso. Mandar um abraço aí para ele. E vamos estar juntos no decorrer da caminhada. Muito bacana. Quem mandou aqui foi não tem o nome aqui, mas foi no particular aqui. Elias, deixa eu ver aqui, tem mais mensagem, né? O Elias me apresenta um time de futebol aí. Ou pro seu time. Minha posição zagueiro. Pronto, tá querendo um time pra jogar. Quem é? É o Kevin Douglas. Não, Vilmon Fortaleza Vargas. Tá dizendo que, Max, você tem um brilhante trabalho em fazer podcast. É uma oportunidade de conhecermos as pessoas em seus respectivos trabalhos e especialmente na política. Isso é muito bacana, cara. O Omar, do Coringão, ele me falou essa semana, antes da eleição. Elias, eu vou votar em tu só para mim saber o nome de um vereador da Câmara. Ele não conhecia. Por nome, não. É mesmo, cara? Sim. Eu não sei se ele falou brincando. Ele me falou, eu vou votar em você. Né? Obviamente que pelo caráter, pelo compromisso, pelo que eu tenho a prestar nesse município. Mas ele me falou essa frase.
Eu vou votar em você só para mim saber o nome de um vereador. Isso é bacana, cara. O Ronaldo Senna, cara, dizendo que Elias Brito não é mais um vereador, sim é um vereador, não candidato. Eu tenho orgulho desse menino, pertencente aí à família Elias, com certeza não será vereador do bairro Tosete, e sim de todo o município. É o Erenaldo Senna. Sim, o Erenaldo é o pai do Mael. Foi seu... Votou em você, a família lá? Família Senna, sim, quase toda. Né? Teve alguns empecilhos que eu não pude ter o voto de alguns, mas a maioria abraçou a causa. Até porque mesmo eles... Cal, eu vou contar um negócio aqui que sempre aconteceu no bairro Tosete. Uhum. Todo vereador que ganhava ali mudava de lá. Todo vereador mudava de lá. E eu falei, rapaz, eu vou mudar essa realidade. Esse negócio de, eu sou o candidato do bairro Tosete, quando ganha some. Não tem, o único vereador de mandato, se não me falha a mente, não tem nenhum. Era o Neto. Que era que boa desistir. Era o Neto. Morador do bairro Tosete não tinha nenhum, não. Era o Neto, mas renunciou. Aí ficou sem ninguém. E eu posso garantir que eu não vou me mudar do bairro Tosete, não vou me esconder e nem tampouco renunciar. Se tu mudar de lá que a gente bater, o Vilmon tá dizendo aqui que ele talvez está 250, né? Nós iremos precisar de você. E podem contar comigo. Que bom, cara. O Vilmon, ele é o pai do Ramon. O Vilmon é um cara que eu já tive a oportunidade de ajudar, né? E eu quero poder ter a oportunidade de ajudar mais ainda. E cara bom demais, Jota. Cal, gente boa demais. Mandar um abraço pro meu amigo Jotinho, ó. Lembrei do Jota que ele deve estar pensando em mim. Com certeza. Eu quero só falar pro pessoal, gente, nós estamos tendo um pouquinho de interferência no nosso áudio, isso é normal, isso é ao vivo. Então a gente, de vez em quando, tá dando uns tiltzinhos, né? Tá dando uma pequena interferência, né? Mas, não, o microfone de mão tá ligado, estamos só no... Pois é, aí tá dando uma interferência, mas de vez em quando só, então tá de boa, tranquilo, pode falar disso. A minha esposa, mandar um abraço para ela, Tatiane Alves de Souza. Não mande não, para ver. Tatiane Alves de Souza Brito. Como é que é? Popular, conhecida na prefeitura como Janja. Janja. Ela me mandou um vídeo aqui da Sol, olha a Sol. A Sol me assistindo. Que lindo, gente. Coloca lá, coloca. Lá tá um ciúme da Gota Serena. A Sol e a Luma. Aí, olha aí. A Sol e a Luma, porque uma quer ser mais cuidada do que a outra. A Kelly está dizendo aqui, parabéns, Cal, pelo programa, né? Que Deus abençoe sempre seu trabalho, seu projeto. Obrigada. Jeane Salles, meu vereador é o melhor, já trabalhava antes de ser um vereador. Agora é hora de fazer muito mais. O Flávio Lima acha que eu fui um influenciador do Elias de ser um candidato a vereador. Flávio Lima, eu que estava falando agora, né? O Flávio. Sim, ele é da questão do... que ele foi candidato, né? E exatamente. O Flávio, ele é o cara, Cal, que quando eu fui sair candidato, eu me reuni com algumas pessoas. Né? Certo, né, cara? E falei, olha, eu quero sair candidato e eu quero que vocês abracem essa causa comigo. E ele, não, pode ficar tranquilo, nós estamos juntos, você me apoiou e eu vou te apoiar. E ele quem me apresentou, eu não conhecia, a vicinal que eu conhecia era os Lisa, né? Ele me apresentou o 312, ou 332, ele depois do Bom Jardim, me levou... Depois do Bom Jardim, 332. Sim, me levou em diversas vicinais. A maioria, grande parte dos 406 votos que eu tive, né, eu visitei juntamente com ele. Junto contigo, isso é bom, cara. Caminhando com ele, Cal, a gente pode aprender uma coisa na política, que já foi até tocado aqui. Se você não tiver base, e a primeira base do candidato é a família, você não inventa de entrar. Não adianta, pode sair fora. Se a sua família falar, meu filho, não entra, porque não é para você, já quieto. Cara, tua família, quase 400 votos para Cajado, não é isso? Vai dar uns 200. Dá mais? 250. Não, de primo, de parente, de longe, de perto, dá mais de 200. Aí, na primeira eleição, eu fui candidato, eu saí do Coringão em agosto. Já quase no dia de... Na pré-campanha. Na semana de começar a política. Sim.
Porque dia 15 de agosto começa. Sim. Aí eu falei, ó, sou candidato, serei candidato e eu quero a ajuda de vocês. Só que aí, muito tarde, e compromissos já firmados, eu muito, né, pouco experiente na política, Verdade. e aí eu deixei para ir muito tarde. Né? Olha só, mesmo tarde, 406 votos, onde grande parte da minha família já estava fechada por outras pessoas. Então eu não tive, né, nem a metade dos votos da minha família naquela primeira eleição. E dessa vez... Todo mundo. Não todo mundo. Teve uns que não votou, mas torceu. Né? E eu costumo dizer que voto, ele não significa... eu não vou votar em tu, mas eu vou orar. Eu agradeço de coração. Eu não vou votar em tu, mas eu vou arrumar um voto para ti. Bom demais, tamo junto. E acabou a eleição, fui agradecer. Eu agradeço tanto quem eu sei que votou em mim, quanto quem eu sei que não votou em mim, porque eu aprendi que política se faz juntando pessoas e não espalhando. Exatamente. Né? E eu quero, foi o que falaram aí, eu quero poder dobrar os meus votos. Né? E isso só é possível com trabalho, com ética, responsabilidade e acima de tudo. Eu falei isso na minha reunião. É ter caráter e respeitar pessoas. Porque uma política boa é respeitando pessoas. Se você tem caráter, se você é sério e respeita as pessoas, não tem como dar errado, meu irmão. A Elza Alves está dizendo que Deus abençoe nessa caminhada e te dê sabedoria para se trabalhar com honestidade e sabedoria. Quem é essa aí, Cal? Elza Alves. Quem é ela? Não sei. Alô, minha sogra! Então aí. Aí minha sogrona. Elias, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Já está fechando 2 horas, tá, Henrique? 39. Tá vendo como é que passa rápido? Eu vou só fazer o nosso último bloco de parceiros. A gente continua ainda com muita gente assistindo a gente. Fico muito feliz. Você tem público, garoto. Eu gostei de ver. Vamos fazer o nosso último bloco? Agradecer. Deixa eu me ver, tirar o óculos para ver chegar longe ali. Impacto Adesivo, Comunicação Visual. Meu parceiro Yuri, grande parceiro aí da mídia de Pacajá. Agradecer o pessoal que quer fazer aí banner, fazer fachadas e muito mais. É só procurar aí a Impacto Adesivos, Comunicação Visual. Bora lá, tem mais um, chama para nós. Reis Carnes, qualidade e preço baixo. Reis Carnes são 2 açougues para melhor te atender, ali próximo ao Catatal e também do lado do Mercadinho Oliveira, ali no centro da cidade. Que é do nosso amigo Wendel Reis. Obrigado pela parceria em 2 endereços para melhor te atender. Carne de qualidade e com menor preço de Pacajá, com certeza. Chama mais um aí, meu irmão. É Metalúrgica Pacajá. Tira esse cabeção teu, está me atrapalhando aí, vamos ver. Aê, garoto. Agora sim. Metalúrgica Pacajá. Estrutura metálica, calhas, rufos e pingadeiras. É o Carequinha. Meu parceiro, um grande abraço para você, meu irmão. Que Deus abençoe. Quer fazer aquela estrutura de curral e muito mais. É só procurar Metalúrgica Pacajá. Tem mais um, chama para nós aí. WR, você já foi. Já falei ainda agora, eu vou falar de novo. Não, falei não. Está no posto, verdade. WR, comércio de bovinos em geral, do meu irmão Wendel Reis, que é um grande parceiro, está com 3 empresas, 4 empresas com a gente. Irmão do nosso vice. Irmão do nosso vice, que é da família Reis. Quer comprar, vender gado aí, é só procurar a WR Comércio de Bovinos em geral, ali no pátio do Poço Pacajá, tá certo? Tem mais um, Henrique? Tem mais um ainda? Acabou? Fechou. Agora apareceu um precipício ali, vai. Cal, eu percebi que tu botou esse fone no meu ouvido, foi por causa da orelha, não foi? Foi, você adivinhou, cavalo. Na hora que eu olhei pra ali, eu falei, essas orelhas estão muito encolhidas. Aí, a orelha é grande danada, gente. Ô, menino bonito, hein, Cal? Aí é lindo demais, você tá doido. Você tá doido. Vera Lima Moreira. É minha prima. Tua prima, tá dizendo aqui, a mãe Dias Brito foi deixa eu ver aqui. Foi uma mulher e... A mãe do Elias Brito. Foi a mãe do Elias Brito. Tá. Agora tem uma mulher guerreira, que Deus continue abençoando aí. A minha tia Dil, Neibe da Silva. Rapaz inteligente. Agradecer aqui, deixa eu ver. Vamos estar finalizando. Deixa eu ler a mensagem do povo. Joarlan Bonfim Silva. Parabéns, Elias. Representa nós aqui na 250. Não esquece de nós. O vereador Clebinho não conseguiu se eleger, então você tem que ajudar o homem agora. Tá? Você prometeu. Gente, ele prometeu aqui ao vivo.
Vice-Dal 250, você me liga, você não cumpriu que eu dava bicuda nele. Já a Alencar, parabéns, amigo, que Deus abençoe. Nerivaldo Moreira, entra, irmão, e conhece a história dessa família, Deus abençoe você. Né? Heitor Rodrigues, esse povo não brinca. Ei, Pode falar. o Nerisvaldo, ele queria estar na pega com a gente na campanha também. Ele arrumou uma família para mim no sábado. Tu soube que ele sofreu um acidente, né? Teve que operar. Sei. 2 acidentes, que o sogro dele quase mata ele também com um tijolo na cabeça. Esse é o sogro. E aí, o que acontece? Ele queria estar com a gente na pega, mas no último dia da campanha, sábado, ele me ligou e nós fizemos algumas visitas. Dentro dessas visitas tinha uma dele. Mas o sacrifício, ele subiu um morro, o cara mora numa pirambeira. É Brindado, Eliseu, o nome do rapaz? Brindado. Né? E aí apoiou a gente também através do Nerisvaldo. Cara bom, né? É um primo, vai ser o nosso churrasqueiro aí, né? O nosso assador de carne. E o seu churrasco vai ser quando? Eu estou estudando a data, né? Temos aí 7 vacas para matar nesse churrasco. 7? 7 vacas. Misericórdia. Quem me prometeu as vacas, pelo amor de Deus. Já pensou se o povo não te der essas vacas? Não mesmo, não. Elias, já estamos finalizando. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação. O que os seus eleitores podem esperar do Elias vereador, cara? Não só os meus eleitores, né? Mas toda a população pacajaense pode esperar do Elias Brito vereador, um vereador atuante, um vereador que de verdade irá trabalhar, né? Que não será só um vereador mídia, e que de fato irá trabalhar, que irá correr atrás de melhorias, né? Irá colocar requerimentos que serão de fundamentais importância para a nossa população, né? Trabalhando sempre com a ética, com a verdade, né? E acima de tudo, com caráter. E eu posso assegurar a toda a população de Pacajá que irei respeitar cada um, independente de quem votou. Se votou em mim, se votou em outro, se votou no André, se votou no Chico. O palanque se desmanchou. O que fica agora é a responsabilidade de poder representar cada um de vocês, com trabalho, com dedicação, com caráter, com honestidade e, acima de tudo, respeitando pessoas, porque se faz gestão é respeitando pessoas, independente do lado que elas estejam. Isso é muito bacana, cara. Ouvir de você é muito legal, porque assim, é isso que o povo espera. É isso que eu, o Karl Marx, espera quanto cidadão. Entendeu? Isso é importante e fundamental, cara. Porque quando você faz, como já falamos sobre isso aqui, quando você faz uma coisa com seriedade, com respeito, não tem como dar errado. E na política, as pessoas têm que parar, Elias, de dizer que na política não tem pessoa séria. Tem sim, cara. Tem sim. Entendeu? As pessoas têm que entender que quando o homem, o ser humano, o homem ou mulher, ele é honesto, ele é sério, ele é em qualquer lugar. Ele é na igreja, ele é na polícia, ele é na política, ele é em todo lugar. Eu escutei de algumas pessoas, eu votei no Bolsonaro. E voto no Bolsonaro novamente, né? Respeito a opinião de todo mundo, mas escutei de algumas pessoas dizendo que não votava no André, né? Porque o André estava na esquerda e aquela conversa toda. E o que eu costumo dizer é, Cal, em todo lugar tem gente ruim. Não é o lugar que te faz melhor do que ninguém, não é. É o caráter. Caráter, honestidade, simplicidade, decência, ela é algo seu. Não é um lugar que te faz ser isso. É por isso que eu estou te falando, em qualquer lugar. Então, assim, o PSD, que é o partido a qual eu fui eleito, não tem só pessoas boas não, Cal. Tem pessoas ruins lá. Assim como no MDB, no PT, no PL, no próprio PL. Né? Então, nós tivemos esse desafio de mostrar para a população que não é o lugar que nos torna ruim ou bom, não. Isso tudo é uma questão de caráter. Você presta... Olha, eu acho que a pessoa, quando ela tem que prestar, ela presta em qualquer lugar. E tem gente dentro da igreja que não presta. Eu falei com a Arinha, tem gente ruim na igreja. E tem gente fora da igreja que presta mais do que alguns crentes que tem por aí.
Verdade. Não desmerecendo, eu Não, sou sim. muito fã, né, da religião, eu sou muito fã. Quero aqui até mandar um abraço para o pastor Pedrinho, que é o pastor aqui da igreja próxima ao Vila Mix. Mandar um abraço para todos os pastores, em nome do pastor Cláudio, que é o Presidente do Conselho. presidente do conselho, mandar um abraço para Grande todos, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. PSD tem, PT tem, MDB tem, Todo tudo. lugar tem. Todo lugar tem. Isso é E, verdade. assim como tem os ruins, tem os bons. Então, eu acredito que os 19.600 e alguma coisa, né, de votos que votaram no André, votaram pelo trabalho dele. Votaram Não foi por lado político, não. e nem por beleza. Não, que ele é feio pra porra. Feinho. Votaram pelo trabalho. Gente, se for pegar tudo que foi feito nesse Pacajá, eu tive o voto ali do pessoal do René Medrado, que é da RM Parafuso. Sim, meu amigo, René. O René vivia uma realidade ruim ali, moça, aquilo ali alagava, ali foi gastado um recurso grande ali para não fazer nada. O que foi feito ali? Verdade. E aí o André assumiu a prefeitura, fez um serviço grandioso, com um serviço grande, né, na frente do nosso Bartosete, aquela galeria Mudou a ali. visão do bairro, né, cara? Da frente do bairro, né, cara? Né, então, assim, o André, mesmo estando no MDB, que é um partido que muitas pessoas questionam, fez mais do que candidato ou político do lado do PL. O que que vou jogar uma alfinetada aqui. O que o Zequinha Marinho fez pelo nosso município? Nada. Aí tu pega o Júlio Ferrari do PSD e o Rony Silva, que antes de ser deputado, mandou uma lapada de recursos para cá. Inclusive, viu, meu deputado, temos um compromisso firmado, temos uma parceria firmada e logo, logo, assim que assumir meu mandato, estarei em Belém, né, para a gente poder estar alinhando essa situação. E eu tenho muita fé em Deus que você vai me ajudar no meu mandato, né, destinando emendas para o nosso município para que a gente possa desenvolver um bom trabalho na nossa cidade. Isso é bom, cara. A Sara Costa, Elias Brito, amigo de infância, né? Brincamos muito lá na Rua da Mangueira. Você merece, guerreiro, e Dona Dil, mulher abençoada, exemplo de mulher. O pessoal está mandando mensagem, quero agradecer, está chegando no final. Tem uma pergunta que é sobre o Equatorial. Elias, falamos sobre o Equatorial aqui e tal. Cara, eu sei que as pessoas também querem ouvir, que estão pedindo para falar. E quero te fazer um pedido como amigo, né? Como cidadão do Pacajá. Cara, luta por isso, cara. Tenta ver, eu não sei, já o prefeito conversou, o vereador chegou, conversou, fizeram audiência pública e continua. Na verdade, piorou. Quando disseram que tinham feito uma subestação, e não é aquilo ali, não é uma subestação. Deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo, não é uma subestação aquilo ali. Aquilo ali é uma reguladora que, infelizmente, aquela reguladora, ela piorou a energia do Pacajá. Para quem está nos assistindo, que pode passar pela mente e lembrar que antes daquela reguladora era melhor a energia. Ela tinha menos oscilação e agora piorou, cara. Então fala pra gente aí do teu pensamento em relação a isso. O que você pode pensar em fazer, ou lutar, ou pelo menos tentar, cara? Caô, ainda em campanha, eu já dei uma pancada na Equatorial, né? É uma empresa que eu acho que de todas as empresas que eu já vi na vida, É mais ruim. o pior serviço é da Equatorial. O pior, não tem um serviço pior do que a Equatorial. Cara. Horrível. Hoje já faltou energia, tá igual refeição. Só que diferente porque refeição é 3 vezes por dia. A energia falta 6, 7 vezes por dia. E o que o município, que a nossa população pode esperar do Elias, é que terão sim um vereador, que toda sessão, mas é toda mesmo, vai dar uma pancada na Equatorial, vai cobrar melhorias da Equatorial, para que ela possa estar oferecendo para o nosso município e prestando para o nosso município um serviço de qualidade. Na hora de cobrar é bom, na hora de cortar é bom. Por que na hora de fornecer o serviço não tem a mesma eficiência? Portanto, Equatorial, trabalhe em prol do povo. Assim como o povo paga o salário do político, ele também paga o seu. Você não fornece energia, não é para um objeto, é para cidadãos desse município, de todo o estado do Pará. Por isso, trabalhe com ética, com decência, aperfeiçoe o seu... Nem existe essa palavra.
melhore O seu seu serviço. trabalho, né, e faça valer, né, o imposto pago por cada cidadão. O talão é pago em dias, pois mantenha o seu serviço em dias também. Não, e assim, se não pagar em dia, vai lá e corta. Né? E o Jair está dizendo aqui que é uma subestação, porém é uma subestação seccionadora. Ela apenas divide o circuito. O Jair, que trabalhou na Equatorial, que era a CEP antigamente, né? O nosso parceiro Jair Produções, que é um cara que conhece isso, tem propriedade para falar sobre isso. Né? E aí, cara, é uma situação complicada, é vergonhosa. Ele mandou no meu PV aqui, mandou no Zap. É uma situação vergonhosa, vergonhosa. Como eu já falei para as pessoas, eu estou tentando, desde o início, tentando trazer alguém da Equatorial. Conversei com uma das coordenadoras de Altamira, que é uma loira lá, a menina, não esqueci o nome dela agora. Falei com ela, nós vamos ver a possibilidade, mas eles não me respondem mais. Eu mando porque assim, eu queria muito trazer eles para cá, já vai fazer um bate-papo, independente, vai estar aqui para estar batendo em ninguém, brigando com ninguém, mas buscar para a sociedade assistir isso. Será que nós vamos ter que chamar o Celso Russomani aqui? Vou chamar o repórter peso pesado do estado do Pará. Será que vamos ter que chamar? Vai ser o jeito, cara, vai ser o jeito. Então assim, cara, Elias, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu vi muita gente, mas eu realmente imagino que toda a população de Pacajá deu um brilhante exemplo aos políticos com essa votação expressiva que teve agora. E ele tá certo, cara. Ele falou uma coisa muito certa, Vilmon. Eu vou acompanhar essa fala do Vilmon. Tem situações na política, Cal, que desanima muito o candidato. Sim. Que é a questão financeira. Sim. Disputar com quem tem dinheiro é difícil. Ele chega na frente, né? Eles chegam bem mais estruturado. E o que o Vilmon quer dizer com isso aí é que o trabalho, e é uma visão minha, né? É verdade. E o trabalho ele vale mais do que qualquer aquisição financeira. O bom serviço prestado em um município, só se o povo não quiser reconhecer mesmo e quiser viver na lama. Né? E eu digo aqui com toda certeza. O André só não seria eleito se a população não quisesse ver esse município melhor. Se infelizmente gostasse do ruim. Porque o trabalho que o André prestou aqui não era nem para se falar de eleição, não. Por diversas vezes eu já ouvi gente falar, não, moço, se eu fosse o outro candidato eu recuava. Eu saía fora. Porque eu falei, a gente bate no que não presta. A gente questiona o que não presta. A Equatorial, infelizmente, não presta. Então tem que bater. Não presta. Para o nosso município, ela não presta. E para o nosso estado. Né? Aí como é que gente vai bater no André se é o melhor prefeito que Pacajá já teve, Cal? Não tem como. Quem foi que fez a frente do Bartosete? Quem foi que reformou, climatizou, colocou quadro de vidro, televisão, construiu um lindo auditório no Bartosete, na Escola Pacajá? Ninguém fez isso. Eu estudei numa escola, Cal, onde... e hoje eu fui até lá e eu pude viver isso na sala, na cozinha. Até a cozinha climatizada, né, cara? Lá não ainda, né? Mas nós vamos estar estudando uma maneira de melhorar o ambiente deles lá. Mas é gostoso demais tu estar numa escola, numa sala climatizada, onde eu serei um vereador que irei visitar as escolas para ver como é que nossos alunos estão sendo educados. Irei visitar o hospital para ver como é que nossos pacientes estão sendo atendidos, para ver de que maneira... como está o ambiente de trabalho do médico, do enfermeiro. Né? E na escola, do mesmo jeito, a gente tem que avaliar como está sendo, né? Como os nossos filhos estão sendo educados, como está o ambiente de trabalho do nosso professor, se a estrutura está adequada, se o ambiente está adequado. Esse é o papel do vereador, né, cara? Sim. E o André mostrou para o nosso município uma coisa que pouca gente imaginava. E eu vou até te fazer uma pergunta através disso. Tu já imaginou que alguém aqui iria estudar na escola climatizada? Não passava nem pela ideia. Passava nem pela cabeça de saber que um dia a gente poderia estar dentro da escola. E quando o André falou para mim... Até nas vidas isso não, né?
E eu, quando o André falou para mim que eu vou climatizar a escola, eu falei, esse bicho tá ficando doido. E quando ele entregou a escola climatizada, eu falei, esse bicho foi doido mesmo. O bicho realizou o sonho de muita gente. Moço, eu te juro, Cal, eu já fiz torneio para comprar ventilador. Eu sei dessa história. E essa história é antiga, né, Nelly? Não está falando de uma gestão passada só, de uma história longa no município. Na verdade, diversas gestões passaram. Sim. Teve uma boa, teve uma ruim, teve uma péssima. Uma mais ou menos. E assim vai. Mas assim, eu aprendi isso da melhor maneira. Cal, a melhor maneira de um político entender o que o eleitor passa é visitando. Não adianta tu fazer uma campanha só aqui. Olá, amigos, eu sou o candidato tal e tal, quero seu voto. Vá na casa, vá na vicinal, vá na região do cara, vai na Vai vila, conhecer a realidade. visita um posto de saúde, visita o hospital. O André, através da tia Maria, do Hotel Paulista, tem um terreno para a construção do nosso novo hospital. O André tem o terreno, o município tem o terreno para a construção da faculdade. E é nosso papel correr atrás junto com ele para que essa faculdade seja construída, para que esse hospital seja construído, para que seja construído um novo posto de saúde no nosso bairro Tosete, para que seja construída uma quadra de futsal, de futebol, um campo para o nosso bairro Tosete. E eu vou lutar por isso. Pode ter certeza que vai ser uma briga grande, né? Graças a Deus já tem um deputado que já me garantiu algumas coisas. Isso é interessante, cara. Eu acho assim, qual é o papel do vereador? Além de fiscalizar, que é o papel da legislatura do vereador, é fiscalizar. E também, qual é a grande contribuição para um prefeito de vereador faz? É buscar, captar os seus deputados do seu partido e buscar emenda parlamentar para ajudar o município. Vai estar ajudando a gestão, vai estar ajudando a população e vai estar te ajudando politicamente, pô. E se for para trazer para o município, não importa qual seja o deputado, se o deputado quer mandar. Não, pode trazer de qualquer lugar. Ei, e eu sou pidão, meu amigo. Ô, deputado, me aguarde. Estou chegando. Rosirene César, Elias, eu sei que você vai ouvir minha voz, né? Olha com carinho aí para vicinal 312 Sul. Conto com você. Você é um jovem humilde, tem coragem e imenso abraço para você. Pedindo ajuda para o 312, não esqueça. A Rose, eu conheci agora através do Kleber, do Zumba. Eles são parentes, eu conheci os meninos dela. E eu fiz um compromisso de trabalhar em prol deles, né? Levar políticas públicas até eles. E isso eu vou fazer. Ela pode ter total certeza. 312 não está jogado às traças. Lá eles também terão um vereador que irá trabalhar por eles. Muito bom, cara. Elias, a gente já está chegando no final do bate-papo. Eu tenho uma última pergunta para te fazer. Qual o seu plano para o futuro? Fala para nós. Meu plano para o futuro? Você vai falar. Cal, eu sou um sonhador. Sonhador, né? Temos que sonhar. Eu até disse, quando foi feita a contagem dos votos, eu disse para a mãe, seu filho venceu. E quando eu disse, Dona Dil, seu filho venceu, eu quis dizer, mãe, o primeiro passo foi dado. Mãe, seu filho hoje é vereador eleito, com 1.220 votos. Assim como eu não esquecia dos 6 votos que eu tive, né, que é os 406, sempre 406, nunca 400, eu não vou me esquecer dos 1.420 votos. São todos de extrema importância, né? Então eu quero poder, na próxima eleição, com muito trabalho, com muita luta, dedicação, dobrar esses votos ou pelo menos aumentar. Para que num futuro bem próximo, né, eu me espelho muito no André Rezende, nosso prefeito. Quem sabe? Eu sou sonhador. Para sonhar não paga. Não paga. E eu vou sonhar. Vou sonhar em ser prefeito, vou trabalhar para, quem sabe, num futuro bem próximo, ser cotado pelo menos como vice, né? Mas sempre respeitando, né? Trabalhando em cima da ética, da verdade, respeitando os colegas vereadores, respeitando o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito e, acima de tudo, respeitando a nossa população, né? Eu fui eleito
para trabalhar por eles e para respeitar a nossa população. Cara, que bom, bicho. Eu fico feliz de ouvir de você, porque sabemos que você tem uma... Além de ser um cara humilde que a gente conhece a vida inteira, né, você tem uma visão diferente. Uma visão de poder fazer algo coletivo. Isso é muito importante, né? Paulo Adriano Lopes, parabéns ao Podmax, ao vereador, sucesso a todos. Gente, nós estamos chegando já no final do nosso bate-papo, já está com 2 horas e quê, Henrique? 2 horas? 2 horas e 2 minutos. Tem muita coisa que poderia estar falando mais ainda, mas a gente vai parar por aqui, porque senão não beira a noite. Então, assim, eu sei que tem algo que você não falou, se quer falar mais alguma coisa, tem algo que você possa estar lembrando aí que você quiser falar, fica à vontade, e daqui a pouco a gente vai despedir do pessoal. Foi o que tu falou no início aí, eu vou tocar no assunto agora. Sim. Quem diria que, só o Eliseu disse, quem diria que um cara que trabalhou na fábrica de taco, um cara que passou ali 3 anos da vida dele juntando pó de serragem, né? Tirando o pó de serragem do pé de máquina, fazendo taco de sinuca, fazendo pé de cama box, lambril. Um cara que capinou muito quintal. Eu não capinei quintal deu não, né, Cal? Não eu não. Tá me devendo, vai captar o meu. Um cara que capinou muito quintal. Um cara que roçou muita juquira, que trabalhou no Coringão, que foi embalador. E a frase que eu ouvi essa semana: quem diria que o embalador do Coringão se tornaria o vereador mais bem votado do partido dele e o segundo mais bem votado do município? É um propósito. Com certeza. Um propósito de Deus, um propósito que foi dado ao Elias Brito, né, essa responsabilidade de representar tanta gente, né, de representar esse município imenso. E é um peso a mais, né, cara? É um peso a mais com tanto voto. Né? Eu acho. Sempre foi um peso, né? Esse peso aumentou bastante. Com certeza. Bastante. Mas eu estou preparado, né? E tinha uma música que dizia: eu estou pronto, preparado e querendo. Né? E do mesmo jeito que a música era para a campanha, ela vai ser para o mandato. Eu estou pronto, preparado e querendo. E agora é trabalhar por você, cidadão de Pacajá, para que o nosso município possa crescer, se desenvolver, evoluir e que a nossa população possa sorrir cada vez mais. Com André Rezende, com o Leandro Reis e com o seu vereador, Elias Brito. Meu irmão, quero lhe agradecer de coração por aceitar o nosso convite. Como eu falei no começo, é uma série de podcasts que a gente está fazendo, começamos a fazer hoje com todos os vereadores eleitos. A pessoa me cobrava porque não fez anos na campanha. Cara, será 130 e poucos candidatos. Para eu fazer com 1 ou 2, não fazer com todos, eu preferi não fazer. Até comentei com o Dick sobre isso, não seria legal. Depois que passou a eleição, já procurei vocês, no caso foi você, o primeiro e tal, já conversamos com outros vereadores, para a gente fazer esse podcast para levar para a população esse bate-papo sadio que nós tivemos aqui hoje. As pessoas te conheceram a pessoa do Elias, conheceram o Elias lá de baixo, de onde veio, se elegeu vereador, e as suas ideias, o que você vai defender, né? O que você expressou aqui, a tua preocupação com o município, com as pessoas, isso é importante. Então, assim, começamos essa série de podcast, vamos fazer com todos, para todos, que é claro, se tiver algum vereador que não quiser fazer, a gente vai respeitar. Mas a nossa ideia é fazer com todos os vereadores eleitos, todos os 13. Na próxima terça-feira a gente vai estar com o prefeito, com o André, que é o prefeito de reeleito, que era para nós fazer ontem. Aconteceu aquela situação do acidente, né? E ele estava na correria, ele pediu, falou, cara, não dá para fazer hoje. Eu falei, beleza. Remarcamos para a próxima terça-feira. Aí na semana que vem a gente vai fazer com o prefeito, vai fazer com mais um vereador, a gente vai só decidir o nome, que vai ser o próximo. E a gente está aqui para isso, cara. Eu acho que o Podmax, o nosso trabalho, é o nosso dever e obrigação de estar levando para a sociedade isso aqui. Esse trabalho, essa informação que você levou, as pessoas que não te conheciam, conheceu o Elias Brito meio da rua e tal, candidato de palanque, mas conheceu a tua história. E esse é o nosso dever e obrigação de estar fazendo sempre isso para as pessoas de Pacajá, seja na política, seja no trabalho social, seja no esporte, seja na parte religiosa, onde for. Então eu quero deixar o microfone para que você possa fazer suas considerações finais
para que a gente possa finalizar o nosso bate-papo. Quero, né, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de ser eleito. Não vou falar, é o do Estado? Mas não? Não, eu não consegui pesquisar. Ele não conseguiu ver, não. De ser o vereador eleito mais novo do município, né? O segundo mais bem votado do município, o primeiro mais bem votado do partido, né? Eu sei que foi dias de lutas, mas eu sempre soube que Deus iria nos dar a recompensa. Fizemos, né, uma campanha belíssima, onde eu tive diversos parceiros, né? E eu quero aqui poder agradecer a todos vocês, sem citar nomes, né? São muitos. E o que eu queria era poder dar um abraço em cada um de vocês. Estarei visitando. Mas assim como não foi possível estar na casa de todos na campanha, eu acredito que também não será possível estar, né, nessa nossa missão, que é de agradecer. Então aqui eu deixo o meu agradecimento a todos vocês, que Deus possa retribuir, que eu possa recompensar com trabalho, com dedicação, né, tendo sempre como foco principal o compromisso com o nosso município, compromisso com você, cidadão de Pacajá. E é isso, agradeço a minha família, né, em nome do meu irmão Eliseu, que está aqui. Agradeço a todos vocês da Vicinal Santa Terezinha, do ramal Chico Cipó, do ramal Cupuzal. Agradeço a todos vocês do Orliza e aos outros que eu não fui pedir o voto, né? Eu agradeço e podem contar com o vereador Elias Brito, Arataú, Bom Jardim, toda a região. Já falei que não sou vereador de Reduto, e sim de todo o município. Meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, que agora é trabalhar. Trabalhar, meu irmão. Muito obrigado. Né? Que Tamo Deus abençoe, saúde e sucesso para você. Que Deus possa te abençoar nessa caminhada. Amém. Tem só a mensagem da Lenilde aqui. Acho que é Lenilde Gomes, é a Lenilde, né? A Lenilde. Ela colocou aqui, quem diria que aquele menino que atentado, que roubava meus jambos e me gritava, véia, roubei teu jambo, acorda. Hoje é vereador. A Iranilde. A Lenilde, a gente boa. Tem, Lenilde, minha tem parceira. 180 anos e ainda joga bola. É, a fera, meu. Eita. Bora comer, né? Bora comer? Bora Vamos comer. terminar. Gente, eu quero, para finalizar o nosso bate-papo, agradecer de coração a cada um de vocês, né, pela participação. Hoje foi com eles, nós temos a nossa vontade, mas a vontade maior é de Deus. Então, o Elias é a testemunha disso. Então, assim, eu agradeço a cada um. Força, coragem, fé, perseverança sempre. Um abraço, que Deus abençoe. Amanhã nós vamos estar fazendo a final da primeira Copa do Rei de Futsal ali no ginásio, transmitindo ao vivo, eu, meu parceiro Elinho e toda a equipe. Né? E na terça-feira, se Deus permitir, estaremos com o nosso prefeito aqui na mesa fazendo aquele bate-papo. Um abraço, que Deus abençoe.